Olá, você que me assiste aqui no canal do YouTube. É uma alegria muito grande ter a sua presença. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Luciano Duque, sou contador, trabalho com educação financeira e aqui no A Riqueza Escondida eu converso com você sobre finanças pessoais, cartão de crédito, milhas aéreas, investimentos e diversos outros assuntos que possam contribuir com a nossa vida, né? Possam contribuir para a gente criar um relacionamento saudável com as nossas finanças pessoais. Hoje nós estamos começando mais um episódio da primeira temporada do nosso podcast. O podcast que até então se chama A Riqueza Escondida, mas, como eu falei em outros vídeos, você pode ajudar a gente a escolher o nome da segunda temporada, tá? Se você tiver alguma sugestão para o nome do nosso podcast, você pode me enviar e a gente vai fazer uma escolha entre todas as pessoas que estão acompanhando aqui, tá? Vai ser muito prazeroso se o seu nome for escolhido. Uma outra coisa, você gostaria de recomendar que eu chame alguém aqui para conversar? Alguma história que você gostaria de ouvir? Pode me mandar um nome, vai ser um prazer também convidar essa pessoa. A ideia do podcast é trazer um convidado e com a sua história, com a sua experiência, pode trazer ensinamentos para deixar nossa vida mais rica, pode para nos fazer melhores profissionais, melhores pessoas, independente da área. Afinal, riqueza não é só dinheiro. Então, sem mais enrolação, né, pessoal? É uma alegria muito grande receber essa convidada hoje. Desde o primeiro momento eu já queria, porque ela contribuiu muito para que a minha riqueza também deixasse de ser escondida. Então, com muita alegria, com muita satisfação, seja bem-vinda, Josi. É um prazer ter você aqui, Prazer é viu? todo meu, obrigada pelo convite. Pessoal, eu espero que vocês gostem. A gente vai bater um papo aqui e tentar trazer alguns ensinamentos, né? Sim, sim, é uma alegria muito grande, né? Primeiro porque precisava conciliar com a agenda sua também, né? Dinâmico isso, né? E assim, você é uma pessoa extremamente ativa, né? Todo momento, Josi está dando um treinamento, aí ela está em outra cidade, está aqui, está Pessoas em me perguntam isso, Viçosa. né? Eu falo que eu pago um aluguel caro, falando de riqueza, quando eu pago um aluguel caro para meus móveis em Belo Horizonte. No, Eles moram no Savassi, eu não. no podcast anterior, né? Eu conversando com o professor Alan, eu até falei, Alan, eu vejo você em tantos lugares, o seu caso tem explicação, né? Você tem um irmão gêmeo, às vezes nem é você, mas o seu caso, né, Josiane? É Não, no meu caso atividade é mesmo. disciplina. É, Disciplina para conseguir dar conta de tudo. Nem eu sim. sei explicar assim. Eu sou metódica, né? Eu tenho agenda de papel, agenda do Google e lembretes nos celulares, então acho que funciona. E ainda Sim. uso o Trello. É, o Trello, você me fala do Ainda, Trello. ainda uso o Trello. Ô, Josiane, então, primeiro eu gostaria, né? Eu conheço um pouco de você, da sua história, um pouco acompanho você já há muito tempo, né? Desde quando você estava aqui em Viçosa, mas sem dar spoiler, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouco, de como que a sua carreira caminhou até chegar nos dias de hoje, né? Até chegar no que você faz hoje. Perfeito. É uma história. Eu vou tentar resumir um pouco ela. Mas é o seguinte, eu sou formada em marketing, tenho três pós-graduações, especializações na área de comunicação empresarial, publicidade e marketing. Então, minha área vem toda essa parte da comunicação. Escolhi comunicação que eu não consegui encaixar em mais nada. Quando chega aquele momento que você tem que escolher uma carreira, eu gostava de gente e gostava de conversar. E eu falei, comunicação foi muito um critério assim, inocente. Comunicação, eu vou conversar com as pessoas, pensava em jornalismo, e entrei para esse mundo. Só que o curioso é que durante a graduação eu faço as minhas unhas, eu era Hum, manicure e fui pagando a faculdade dessa forma, com a ajuda do meu pai, mas não era muito confortável porque o dinheiro era muito contado nesse período. E eu fiz algo que hoje eu tenho muita consciência do que eu fiz. Na época eu não sabia ao menos o que eu estava fazendo. Foi muito um instinto de querer melhorar. hum, Eu ouvi uma cliente falar uma vez que ela fala assim: eu fiz uma campanha dela de 20 anos. Ela fala: o meu sucesso, perguntei o que você julga o seu sucesso, né? O que você uhum, fala, de onde veio o seu sucesso? Ela fala: o meu sucesso veio de querer ser melhor todos os dias, mas melhor que eu. Eu não uhum. me comparo com concorrência. Eu falo: beleza, eu fiz isso, o Isso que eu eu sei. posso fazer melhor? E aí isso ficou muito forte. Olhando para minha trajetória, eu vejo que eu sigo esses passos por instinto. Uhum. Então eu estava na faculdade, fazendo unha.
não dava para poder pagar 100% do jeito que eu gostaria, então eu resolvi criar um curso de unha. E vender para o Senac, e vender para teixeiras também, Sim. que tinha na época um curso que dava curso de empreendedorismo, de várias formações. E todo mundo elogiava muito a minha habilidade de fazer unha, que era muito rápida. E eu tinha unhas artísticas também. Então eu falei, poxa, por que eu faço unha rápida? Eu comecei a entender, eu tinha um método, que hoje eu sei que é um método, de fazer a unha, que eu conseguia fazer o pé e mão em 1 hora. E funcionava super bem. E tinha a unha artística, que era o plus, que a gente conseguia cobrar um pouco a mais. Então, o que aconteceu? Eu formei 150 turmas. Isso em 2006. Que legal, Em gente. 2006, eu formei 150 turmas. Eu ganhava mais que um professor de doutorado na época. E era super legal a escala. E aí eu consegui pagar a faculdade, pagar a pós-graduação, tudo dando curso, transferindo o meu método, o meu know-how. E chegou momentos de sábados que eu tinha 5 turmas. Por quê? Eu pegava as melhores alunas dos cursos, treinava, e enquanto eu estava dando uma turma, elas estavam dando mais 4. Então eu escalei ainda o meu método também, para não ser só eu ensinando isso. Sim. Hoje eu tenho consciência que era um método e que era uma escala. E aí nessa jornada, que eu já estava nessa transição pós-graduando, ganhando bem com o curso, era uma grana legal para a época, eu larguei tudo e fui trabalhar numa empresa de tecnologia da informação na recepção. O meu pai hoje, ele tá com um coração bom, mas ele quase infartou por muito tempo. Imagino. Meu pai, ele falava assim, agora vai, e o menino não ia. Então, assim, eu larguei, estava pós-graduada, na segunda pós-graduação, entrei na recepção dessa empresa, porque a menina do marketing estava grávida e eu queria ter a oportunidade de falar que eu sabia fazer marketing e tentar entender um pouco desse universo, e entrei nessa empresa para ganhar R$ 500. E tive que abrir mão das turmas da formação de unha e encerrar esse ciclo. E agradeci o ciclo, encerrei e comecei a trabalhar na recepção. Fiquei 6 meses na recepção, virei assistente administrativa e depois de quase 8 meses eu virei analista de marketing. Eu achava super chique falar que eu era analista de marketing. Eu achava importante chegar nos consultórios médicos e eles falavam, o que você faz? Eu falava, analista de marketing. E aí fiquei por analista durante um tempo. E os termos de marketing naquela época, eu venho do marketing raiz, que o marketing era crachá, papel timbrado de empresa, site era um luxo para quem tinha, outdoor, vinheta de rádio e jornal. Era um marketing, cartão de visita, era um marketing que fazia plotagem de carro, motossom, porque em algumas cidades de interior isso funciona muito bem. Então eu venho desse marketing. O marketing digital que a gente tinha acesso era um blog, YouTube muito distante da realidade e site. Ok, comecei a entender sobre isso. Como eu estava dentro da empresa de tecnologia vai sempre inovando, eles vão buscando, e a gente tinha um núcleo, e ainda existe esse núcleo em Viçosa, que é um centro de polo tecnológico, e Viçosa é referência nisso, então eu sempre estava com esses empresários que empreendiam no ramo de inovação. E aí eu comecei a ter acesso a consultorias na Centeb. E essas consultorias, esses cursos que a gente ia, eles davam nomes que a primeira vez eu fiquei assim, horrorizada, e eu falei, nossa, o que é isso? Leads, CAC, que é custo de aquisição de cliente, ROI, retorno sobre investimento, e eu anotava essas siglas e era algo assim muito distante da minha realidade e do que eu tinha aprendido na faculdade, por si só também. E aí eu lembro que nessa transição toda desses cursos que eu fui me redesenhando, aprendendo, errando muito e acertando muito e tendo muito contato em pequenos congressos, grandes congressos, visitando empresas para ver modelos de negócios. Então essa empresa foi me dando toda essa oportunidade. Depois de uns 4 anos que eu estava nessa empresa, já era coordenadora de marketing e coordenadora comercial. Nesse momento que eu comecei a ser coordenadora comercial, eu sempre tive o espírito de empreender, porque as pessoas acham que empreendedorismo está ligado a você ter um negócio. E não necessariamente. Você pode ser um empresário e não ser empreendedor. Você pode ser um funcionário público e ser empreendedor. Sim. Então, são características que a gente desenvolve de empreendedorismo, que você vai se tendo comportamentos como se a empresa fosse sua. E isso vai te desenvolvendo muito. Tive um mentor, que até hoje é meu mentor, ele se chama Antônio Carlos, da Orion Tech, que me fazia fazer e refazer 1000 vezes as coisas. E eu ficava com muita raiva dele. Eu chegava na sala dele e falava, olha, fiz isso e foi super legal essa articulação com as empresas. Ele falou assim, essas empresas te passam orçamentos mais caros porque sabe que você vai pedir desconto. Você não tá pensando lá na frente. E aí voltava para minha mesa e pegava um outro caso, um outro case e levava para ele para discussão. Falei, agora cheguei com esse ponto. Ele me fazia
outra pergunta que eu não estava pronta. Então, ele desenvolveu muito, ele treinou muito, a gente fala mindset, ele treinou muito a minha mudança de comportamento para sempre pensar lá na frente e, às vezes, dar um passo para trás, porque você vai dar dois para frente. Foi muito importante para minha formação. E aí, nesse percurso todo que eu já era coordenadora de marketing, coordenadora comercial, eu fui aprender a ser gestora comercial, eu queria ter uma equipe que me respeitasse, não que tivesse medo de mim. Então, eu queria uma equipe que rendesse. Me descobri apaixonada por negociações. Sou apaixonada, dificilmente eu perco uma negociação. E apaixonada por pessoas. Nesse processo de transição de gerente de marketing e também gerente comercial, eu comecei a visitar contadores e coordenar eventos que pegava o público do contador, o público que era de interesse da Orientec, às vezes das associações comerciais. E eu fazia essa ponte, fazia isso acontecer. E também, já nesse processo, que como eu cuidava do marketing, eu expus durante 6 anos consecutivos na maior feira da América Latina para supermercados e panificadores. Eu cuidava de toda a comunicação dos estandes, do material que ia, do posicionamento da empresa, e isso foi me trazendo muita roupagem. Mas ir a campo com o meu time comercial me fez ver que o escritório foi uma grande virada. Ficar só dentro de escritório, para mim, não era mais suficiente. Ficar só coordenando aquilo já não era mais, eu queria mais. E nesse mesmo tempo que eu me descobri, nesse mesmo ano, que foi 2014, que eu me vi sendo gerente comercial, visitando contadores, fazendo eventos, e aquilo já fazia meu coração, era um cansaço muito satisfatório. Eu chegava em casa muito realizada quando eu via um evento ser entregue com muitas pessoas, resolvendo problemas de várias pessoas juntas e aquelas collabs, aquelas parcerias. Eu queria fazer isso mais vezes. Nesse mesmo ano, eu fui para um congresso em Florianópolis, que é o maior da América Latina, RD Summit, inclusive de um CRM que chama RD Station, uma empresa que cuida de geração de leads, e-mail marketing, ela faz toda essa ponte de interligação com vários outros ERPs, que são sistemas. Eu vi vários profissionais de marketing atuando em várias áreas, e aí isso furou a minha bolha. Eu estava com a galera do ecossistema de Viçosa, que eles sempre buscando, o Paulo Márcio, Marota, o Euter, sempre buscando muitas coisas novas, e eu no meio deles, um bebê, sonhando em ter uma empresa também. Sem recursos financeiros, sem entender como que ia abrir, sem uma apresentação pessoal que hoje eu falo que é tão importante, adequada, muita vontade de fazer acontecer sem saber por onde começar. Mas parecia a Disney do marketing, sabe? Eu olhava assim para eles e falava, gente, isso é a Disney do marketing. Várias palestras, vários profissionais de marketing, cada um em uma área. E nesse momento foi o grande marco que eu resolvi ter a coragem de começar a trilhar um caminho para ser quem eu sou hoje. Quando eu voltei de Florianópolis, eu já reduzi carga horária na Orientec. Tive uma conversa muito séria com os donos das empresas, reuni a diretoria, e eu não esqueço isso. Eles me apoiaram, isso foi muito engraçado a expressão deles, e de várias pessoas no começo. Reuni a diretoria e falei para eles assim, olha, eu vou ter uma empresa que ela vai ser referência em nível nacional, e eu vou dar palestras, eu vou dar consultorias, e eu vou ajudar as pessoas a irem para o digital. Que aí eles falaram assim, voltou, senta aí, Cláudia, voltou a menina do congresso achando que vai mudar o mundo, Mulher Maravilha. E falei, tô contando para vocês, porque vai crescer tanto que quando as pessoas chegarem para vocês, vocês vão falar assim, a Josiane saiu da Orientec, vocês vão falar assim, não, ela tá com um projeto paralelo. E aí eles, falei, tudo bem, eles, não, tudo bem, você vai começar, como que você vai fazer esse plano de carreira, de transição? Eu falei, olha, eu vou atender horário de almoço, eu vou atender pós-expedientes e aos sábados. E vou começar a criar meus clientes. Mas eu não vou pegar o cliente de varejo que eu tenho de vocês. Eu não atendia varejo. Eu vou atender profissionais liberais. E assim comecei a minha empresa. Muito assim, me sentindo muito adulta, sabe? Saí da sala de reunião com minha agenda e falei, nossa, olha que incrível, acabei de abrir minha empresa. Abri o CNPJ, não tinha um cliente. Faturamento zero. Perspectiva, não sabia traçar essas coisas. Tinha um conhecimento de gestão de um negócio de TI que é diferente. E aí comecei a trabalhar nesse primeiro ano, eu fui agência, na verdade eu fui urgência. Eu cobrava, eu vendia, eu fazia gestão de rede social, eu tinha alguns designers que me ajudavam, mas eu fazia gestão de rede social. Tive que melhorar meu Instagram, porque como que você ensina se você não sabe? Então eu fui aplicando o método em mim, foi dando certo, eu fui replicando. Fali no primeiro ano. A sorte que eu ainda estava na Orientec. Essa transição não foi tão bonita. E parei o primeiro ano, achei muito difícil fazer gestão de rede social. Também eu não conseguia delegar, eu tinha muita dificuldade de delegar. Parei e falei, isso não é pra mim, vou continuar aqui. Eu tinha um cargo legal, eu ganhava um salário muito legal para Viçosa. Falei, isso não é pra mim. 2 meses inquieta.
Meu coração pulsava, vontade de fazer mais. Eu falei, não, mas dá para tentar de novo. Só foi um ano de experimento. Nesse pós um ano que eu não queria mais ser agência, porque os clientes, a gente entrou, eu faço análise que a gente fala hoje em inteligência emocional, terapia, já tem um tempo. Nesse meio tempo, eu já fazia terapia e quando os clientes decidiam, eu tive que trabalhar em terapia para não levar para o pessoal. Uhum. Eu falava, poxa, por que eles não gostam de mim? Como assim eles A estão gente bravos? leva para a nossa vida, né? Não, levava para a vida, eu falei, isso tá tão legal. E aí o chinelo da humildade estava Porque, muito escondido. por que que eles estão fazendo isso, né? O chinelo da humildade estava escondido. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o Empretec, que é um programa de empreendedorismo, que ele é o maior programa de formação de empreendedores do mundo. Ele é um programa da ONU e que no Brasil ele é licenciado pelo Sebrae para poder ministrar. E você faz uma entrevista, não é todo mundo que quer entrar que entra, que você tem que estar no momento certo para conseguir receber ali as CCS, as características empreendedoras, e eu não posso dar muito spoiler do Empretec, que a gente não pode mesmo, mas ele é muito legal, ele te forma para você desenvolver competências empreendedoras para que você consiga fazer uma gestão mais eficiente. Pontos negativos meu. Eu tinha muita dificuldade de delegar, eu não sabia correr risco calculado. E o que aconteceu? Você abre uma empresa dentro do Empretec, eu tinha um time, e a gente abriu uma empresa de comida de cachorro, isso eu posso falar. Ok, o que nós fizemos? Eu repliquei o modelo do que tinha quebrado na minha empresa cria. O que ia acontecer? Claro que eu ia quebrar a segunda empresa. E aí, a gente ficou picando legumes até 3 da manhã. A gente ia pra rua vender, e eu era muito boa vendedora, que eu já era gerente, que as pessoas compravam por dó e por insistência e por persuasão, vendendo as comidas de cachorro, picando. E o dia que a gente foi apresentar os resultados do lucro da nossa empresa, não esqueço isso, o facilitador, que era quem estava ministrando, são 3, mas era o Luiz, a Ada e o Alexandre. O Alexandre olhou para mim e falou assim: você é muito inteligente, mas você vai morrer pobre. Pensa isso, É né? pesado, hein? Alexandre foi na lata. Eu gostava de vinho já, de Uhum. café e as experiências. Eu falei, poxa, mas se eu morrer pobre, não dá para pagar para tomar um café. Como eu vou comprar um vinho e colecionar Sim. rolhas? Não vai ter É. jeito. E aí ele falou assim, eu falei, mas como que eu vou escalar meu negócio? Ele falou assim, você tá redesenhando seu negócio de novo? Como consultora no 1 a 1. No 1 a 1 você nunca escala um negócio. E outra, o dia que você passa mal, como é que você transfere seu intelecto? Você não vai ter uma equipe? Eu falei, não é possível, porque eu te mostrei vários exemplos de franquias de dentistas que escalaram. Existe dentista, médicos que formam, que ficam com uma secretária em uma sala sempre, e tem uns que expandem para clínicas, que vão ter outros profissionais, que vão ter pessoas colaborativas. Mas você vai morrer pobre. Você picou legumes até 3 da manhã, você vendeu na rua, você não ganhou dinheiro. Se você tivesse pagado R$ 20 para alguém picar legumes, você teria tempo para pensar em como escalar seu negócio. Se você tivesse pagado alguém comissão para vender, você tinha tempo para poder expandir outras parcerias, mas não, você não tem tino comercial. Foi muito ruim ouvir isso e eu paguei para Imagina. isso, sabe? E isso foi um grande marco na minha carreira. Por quê? Nesse momento, eu já estava em transição de carreira na Orantec ainda, tentando fazer o negócio dar certo. Naquela época, não se falava em marketing em Viçosa. Não se falava em marketing em Viçosa. Não se falava em marketing digital. E eu comecei a criar isso. Falei, beleza, os meus clientes queriam que eu ensinasse eles. Eu não queria ensinar porque eles estavam me pagando para fazer. Então, eu vou começar a ensinar essas pessoas a fazer o marketing delas. E resolvi criar 4 pilares que hoje regem a minha empresa até hoje, que já foram remodelados, mas eu tenho consultoria, eu tenho mentoria, eu tenho palestras e eu tenho workshops, que são as jornadas que eu criei e algumas hoje já são até registradas na Biblioteca Nacional. Quando eu criei esses produtos, quando eu estou dando mentoria e eu estou dando consultoria, se não for coletivo, eu não estou escalando. Mas quando eu estou dando uma palestra, que eu dou uma palestra para 5.000 pessoas em 1 hora, eu escalei tanto em número de pessoas alcançadas, quanto também em número de ticket médio de retorno financeiro. Comecei a dar esses passos. E quando eu saí desse treinamento, nessa transição de carreira, as pessoas acham que eu amo falar, como eu estou aqui, eu fiquei até nervosa antes do podcast. Eu sou disciplinada, não é que eu Sim. amo falar, parece que é muito natural, mas é porque eu faço o que tem que ser feito. Sim. Eu ouvi uma coisa uma vez e fez muito sentido. Você não é uma criança mimada para fazer só o que você quer. Sim. Isso é fato. E é isso, eu tenho alguns mantras que me automotivam, sabe? Esse é um deles. E tem coisas que não são negociáveis. Eu saí do Empretec,
sentindo que eu estava pronta para ser uma dona de uma empresa de consultoria. Em Viçosa pouco se falava nisso, e as pessoas veem no meu movimento, e foi muito legal para quem me acompanha desde o começo ver esse crescimento, desse redesenho de uma menina que sonhou. Era um tira camisa, põe camisa, parecia o filme coloca casaco, tira casaco, porque eu tirava o uniforme, punha uma camisa, a saia preta era a mesma, era quase que o uniforme unânime. E aí nesse tempo dessa transição pós-Empretec, eu cheguei para um técnico do Sebrae, que hoje nem trabalha mais no Sebrae, mas se chama Galvão Emerick, e falei para ele o seguinte, falei, olha, eu fiz o Empretec, eu quero dar um workshop, meu primeiro workshop, eu nunca dei um workshop, eu não sei falar em público, mas eu quero fazer isso, eu tenho clientes e eu queria que você me trouxesse uma consultora muito capaz para estar junto comigo, para a gente fazer um bate-papo, como a gente está aqui, que vai ser mais legal. Sim. E aí a gente vai conseguir, eu vou conseguir mostrar que eu tenho know-how, me posicionar diante dos meus clientes. Ele olhou para mim e falou assim, o que você imagina de pessoas? Eu falei, de 50 a 100 pessoas. Ele olhou para mim e não acreditou. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí ele, tá bom, mas eu não consigo te pagar porque você é MEI. Aí nesse mesmo ano, eu faturava R$ 3.000. Mudei minha empresa para Simples Nacional, com curso de contador e tudo mais. Todo mundo achou que eu estava enlouquecendo. Mudei minha empresa para Simples. E falei com ele, não, eu mudo a minha empresa para Simples, mas não precisa me pagar, já que não pode. Mas você pode pagar o café da tarde, o café da manhã, porque eu não tenho dinheiro para pagar o café. E aí ele falou, meu Deus, a empresária que acabou de migrar a empresa para o Simples, está me pedindo para arrumar uma consultora de marketing para ela, emprestar o nome do Sebrae em associação e ela não tem dinheiro para pagar o café. Em contrapartida, eu tinha clientes, né? E ele pagou para ver. Foram 100 clientes. Eu tinha os clientes. E foram 100 clientes pagando. A gente fez um evento que deu R$ 6.000. Ele me apresentou uma pessoa super querida que chama Paula Bento. Até hoje ela é minha mentora. A gente é parceira, amiga. E a Paula Bento, ela fez um workshop muito legal comigo, que a gente ficou de igual para igual, num bate-papo de conversa. Então, as pessoas que assistiam não conseguiam ver que eu não estava na mesma página que ela. Ela foi muito generosa. E para mim, grandiosidade é isso, sabe? O Alan, que teve aqui, o professor Alan, mas a Lorena, o Avivar, nesse começo, era meu cliente também. Eles foram. Meus clientes me prestigiavam muito. Uma gracinha que estavam comigo desde o começo. Fizemos o evento, foi super legal. E nesse primeiro momento eu comecei a me posicionar como uma pessoa que trabalhava com marketing digital e que estava falando sobre Instagram naquele primeiro momento, que era o auge. E aí comecei a vir novos clientes, novas indicações. Esses clientes vinham até um dia que, lembrando os ensinamentos do Empretec, eu resolvi focar muito em consultoria. Eu falei, você é a médica do marketing, foi a minha grande inspiração. Sim. Falei, que médico não fideliza cliente, tem a agenda cheia, cobra 400 por hora? Vou fazer isso também. E aí comecei a desenhar esse processo de consultoria nessa linha de método e fui dando passos para chegar até aqui. O Empretec foi muito importante, esse workshop foi muito importante e fui fazendo toda a transição até que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu me vi numa situação muito complicada. Eu já tinha desligado quase todas as horas da Orientec. Nesse meio tempo, eu recebia uns R$ 2.000, de 8.000 para 2.000. Eu tinha os clientes profissionais liberais e alguns do varejo. Veio a pandemia, todos os liberais me largaram. Eu não ia criar casa com eles, já era terapeutizada. Sim. Então, tudo bem rescindir contrato. Se eu não fosse terapeutizada, eu ia falar, por que estão fazendo isso comigo? Mas como eu era terapeutizada, eu falei, ok. Você levava pro pessoal. Não levei pro pessoal, entendi isso. Algumas empresas do varejo me ajudaram, me seguraram ali, tipo, pagavam R$ 600, começaram a pagar 300 e eu apaixonei pelo varejo. Porque eu achei ele muito humano e os profissionais liberais, me desculpem, mas eles rescindiram o contrato e tudo bem, vou embora, você que se vire aí, depois eu volto. Nesse meio tempo, eu me vi na oportunidade de me credenciar no Sebrae, para ser consultora do Sebrae também. E foi um grande ganho, porque é um processo muito moroso, é um processo muito burocrático, então quando você passa, você te ajuda a aumentar a autoestima e foi importante para mim conseguir consolidar a minha empresa. E aí fez sentido eu ter uma empresa de Simples Nacional que não faturava 3.000. E aí eu saí do faturamento de 3.000, que na época eu saí do Empretec, para ter faturamentos de 20, de 30 mil, que para mim naquele momento que estava começando a empreender era muito legal. E foi um salto também muito grande. E aí me vi tendo o Sebrae como cliente, e é um baita cliente. Que parceria, né? Que parceria. A minha coragem, é a minha maior característica. Sempre pagando consultorias para poder dar consultorias. Até que um dia esse Galvão, esse técnico, falou para mim, Jô, você tem que desenvolver autoconfiança. Eu falei, não tenho ainda, preciso de uma bengala. Que ele me contratava para dar
uma jornada de 30 horas ou 60 horas. Eu contratava a consultoria para poder me mentorar se eu estava dando a jornada certa. Uhum. Eu ainda estava ganhando musculatura, Uhum. aquela confiança de que estava fazendo certo. E isso é um pilar muito forte e negociável da minha empresa, que eu vejo que é o que me trouxe até aqui sólida. Eu vejo muita gente no mercado que às vezes está há muito tempo, mais tempo que eu, tem até mais know-how que eu, Sim. e não consegue entrar onde eu entro hoje. Porque o pilar que me sustenta é o pilar da preocupação com a entrega da pessoa que vai receber. Então, não me importa se no primeiro momento eu vou ter zero de lucro ou eu vou ter que pagar para poder ensinar. Me importa a satisfação do cliente na ponta. E Uhum. foi isso que veio me sustentando, essa preocupação da entrega. E hoje, sim, eu tenho segurança, eu ainda continuo com mentorias, mas hoje eu tenho segurança para treinar. Estou treinando uma empresa no Foz do Iguaçu, 200 colaboradores numa mentoria online. Eu consigo Sim. entrar e saber o que precisa ser feito, porque Uhum. eu estou ganhando essa musculatura. Sim. E aí, na pandemia, eu tive a coragem de me desligar da Oriontech, ganhei o Sebrae como cliente. Nesse meio tempo de transição, eu comecei a atender, criar uma jornada para a cooperativa de Cicobi. Hoje eu rodo uma jornada em várias cooperativas de Cicobi também, um treinamento que eu desenvolvi. E muito nessa linha de contratando pessoas para ajudar a desenhar, Uhum. ouvindo o cliente na medida da entrega e indo ajustando. Isso fez muita diferença para mim na entrega, essa personalização. E cheguei 2020, larguei tudo isso, surgiu um boom de profissionais de marketing. Nunca me incomodei com Uhum. profissionais de marketing cobrando menos ou mais. Uhum. Sempre me espelhei em alguns profissionais que eu queria ser e focava em ser melhor. Nesse meio dessa transição, que já está ficando um pouco longa essa história, Uhum. eu me vi em 2022 tendo que tomar uma decisão muito criteriosa para o meu negócio, mas com uma maturidade maior, que foi quando eu tinha construído uma casa para eu morar em Viçosa, já atendia online, já atendia Sebrae, já viajava muito e me vi tendo que mudar para Belo Horizonte. Por Sim. dois motivos. Primeiro, questões financeiras, que era muito mais estratégico estar em Belo Horizonte do que estar aqui, para deslocamento. Todos os meus pontos de deslocamento, eu viajo o estado de Minas inteiro e alguns outros estados do Brasil, eu chegava em BH para poder ir para esses. Então, financeiramente, era interessante estar lá. Segundo, a sorte segue a coragem e você tem o time de crescimento. Às vezes, você me convida para um café. Se eu não estiver disponível para aquele café, a gente não vai ter outra oportunidade. Uhum. Cruzamento de agenda. E estar em Belo Horizonte me possibilita tomar muitos cafés de negócios estratégicos que me abrem muitas outras portas. Então, foi esse o primeiro motivo. Segundo, que eu estava com o ego muito inflado, prestes a encerrar minha carreira. Em que sentido? Qualquer profissional, quando o ego sobe muito e a gente começa a se sentir muito bom, é o perigo para a gente começar. Porque não é difícil subir, é difícil manter. Uhum. E aí você se vê no momento que seu ego está inflado, porque eu tenho um posicionamento de Viçosa legal, sou grata demais, eu atendi praticamente 80% dos comércios de Viçosa, as empresas de Viçosa, profissionais liberais, empresas de varejo, via Sebrae, por meu nome. E tem clientes aqui que eu mentoro, o Grupo Mundial, sou mentora há 5 anos, e é super legal você ter essas parcerias sólidas, né? O time Multicenter, entre outros. Mas eu me vi me sentindo muito boa, profissionais já gostavam do meu trabalho, já tinha dado palestra no Reload, que foi o primeiro evento que teve aqui em 2019 de marketing digital. Eu estava aqui. Em 2022 eu estava aqui com um painel com a TV Globo, o pessoal da TV Integração e G1. Então eu estava me sentindo muito a Coca-Cola. Uhum. E Sim. aí eu falei assim, tá perigoso isso. Porque quando eu tive a oportunidade de tomar um café numa rodada de negócios em Belo Horizonte, eu vi pessoas muito boas, muito melhores que eu. E isso me assustou. Eu falei, eu não sou essa Coca-Cola toda que eu tô pensando. E eu tenho que melhorar a entrega. Eu estava numa zona de conforto e muito feliz de falar que eu ia morar na minha casa que eu tinha construído. O ego estava tampando. Coloquei o chinelo da humildade, peguei a minha vida, PF e PJ, levei para Belo Horizonte com a cara e com a coragem, não conhecia ninguém. E abri mercado do zero. E expandi para esses pontos. O que me ajudou a sustentar e estar aqui hoje conversando com você com essa maturidade foi manter o foco do que eu estava fazendo em Belo Horizonte. A disciplina e o foco. De não deslumbrar. Claro que no primeiro momento eu deslumbrei com todas as cafeterias, coloquei todo o meu cartão de crédito na planilha do Excel para ver se eu tinha consumido aquilo tudo e eu realmente tinha.
Isso acontece, viu? Muitas Fiz vezes. um Ctrl+C, um Ctrl+V e falei assim, esse cartão de crédito tá errado. Alguém clonou esse cartão de crédito. Não é possível que deu isso aqui. E de 10 em 10 o Uber vira 1.000 e de Uhum, 20 em 20 você gasta 2.000 com café. Descobri isso. uhum, Coloquei limites, né? Terapeuticamente, inteligência emocional, falei 4 cafés por mês. Em cafeterias legais, não precisa mais que isso. Andar a pé um pouco, você não mora no local para andar a pé. uhum. E aí foi muito legal estar em Belo Horizonte, porque eu tive acesso a muitos profissionais bons, a muitas rodadas de negócios, que foi me trazendo uma outra maturidade profissional, que foi entender o seguinte: o marketing, de fato, ele é um universo a ser explorado. Ele é uma medicina, como se fosse uma medicina, que tem o médico do coração, o clínico geral, o ortopedista. O marketing vai ter diversas áreas para você atuar. Copy, gestor de tráfego, criador de conteúdo, a pessoa que é social media, design, estrategista digital, estrategista de marca, de brand, técnicas de funil de vendas, de negociação. Então, existe um universo. Isso foi muito bom para mim ter essa clareza. E aí eu fui contactando com essas pessoas, foi me trazendo mais maturidade profissional. Eu fui entendendo que eu precisava estar aprendendo mais e mais. O chinelinho da humildade voltou a ser calçado. E eu me dei um salto na minha carreira que eu arrisco dizer que eu cresci de 2022 a 2023, sem exagero, eu estou em 14 anos de profissão. 14 anos. Eu cresci 5 anos em um ano. Em termos de maturidade, em termos de entrega para os meus clientes, entendendo um pouco mais de quais eram os valores que eu não negociava na minha empresa, entendendo o que o cliente precisava naquele momento e aprendendo que nem todo mundo era meu cliente e aprendendo a despedir cliente Sim. na hora Eu certa, acho que isso é um ponto importante, né? sem desgastar a relação. É difícil você entender o timing que você vai despedir um cliente sem desgastar a relação, para a porta ficar aberta. Sim. Um ponto que você falou me chamou muita atenção quando você falou sobre. No início ele começou a aparecer um monte, a palavra marketing digital, né? Começou a aparecer muitas pessoas e isso não te importa, não te importava, né? E é legal escutar isso, porque eu já até tinha comentado isso com você, né? Você é minha mentora, né? E minha consultora. Porque a gente algumas palavras, né? Elas às vezes aparecem, a gente escuta a primeira vez, nossa, não sei o que que ela é, né? Por exemplo, mindset, coach, marketing digital. E essas palavras depois elas começam a ser usadas e chega um determinado momento que elas ficam excessivamente usadas. E aí começam a aparecer profissionais, alguns nem profissionais, né? Que A gente começam a não, oferecer o serviço ou mas sempre fala aquelas palavras muito rebuscadas, muito difíceis, né? desvirtuar a palavra, enfim. E às vezes essas palavras criam até um. Ah, não, não vem com essa palavra mindset pro meu lado, não. Não aguento escutar isso. Né? E o marketing digital é uma dessas palavras. Eu já vi muita gente falando assim, e esse negócio de marketing digital? Todo mundo agora faz marketing digital. Né? E eu conheço seu trabalho, né? Eu sei do quanto você faz pela criação de uma imagem, de uma identidade, né? Que não é só o marketing, mas como desvincular isso, né? Como desvincular isso da cabeça da pessoa. Porque eles vão chegar para você, por exemplo, quanto que custa, né? Qual o seu valor, qual o seu preço, né? Exato, E aí exato. você fala, não, mas isso é muito caro, né? Tem um cara que está fazendo, ele vai fazer o marketing do meu Instagram, ele vai postar 2 vezes por dia, né? Então, assim, como desvincular isso? Mostrar, não é isso que você faz. Muito legal. E você sabe que você me trouxe uma nostalgia aqui, um momento que me fez refletir. Eu lembro quando a gente estava negociando, agora que você abriu, que a gente trabalha junto também, eu fico muito feliz. É muito legal quando você tem essa parceria de cliente que estende além do contrato que você tem. Você entende que você está fazendo uma entrega legal. Sim. E eu fiquei muito honrada quando você me convidou para Aí, ó. descer. Fiquei muito feliz. Prazer é E nosso. eu lembro que quando a gente estava negociando para fechar, você me fez uma pergunta que não foi por preço. Você não me falou assim, ah, mas esse pessoa cobra isso, cobra aquilo. Você me fez uma pergunta que foi a seguinte. Eu não esqueço isso. Eu estava voltando para casa de uma reunião e você me perguntou assim: olha, eu tive uma reunião com uma agência de marketing. Uhum. E essa agência de marketing, ela faz vídeos, ela faz post para rede social e ela cuida das minhas redes sociais. Eu queria entender se esse trabalho deles anda junto com o seu, foi essa pergunta para mim, se ele anda junto com o seu
Ou se ele é um trabalho que eu contrato primeiro e depois vem o seu, qual que é a diferença desses trabalhos? E eu achei fantástica aquela pergunta. Que no momento é o que eu vejo hoje, porque sim, existem profissional de marketing, ele é incrível, ele começa a matar a outra. Nasce uma rede social, ele fala assim, veio o TikTok, vai morrer o Instagram. Ele começa a matar as redes sociais e ele começa a oferecer tudo e existem muitos profissionais sérios, mas muitos profissionais que sujam um pouco o que a gente faz, eu acho que em todas as áreas. O marketing digital, que ele polarizou, e eu não acredito no marketing digital mais, tipo assim, de só marketing digital, eu acredito no marketing digital e no marketing 360. A diferença é como a gente se posiciona para o mercado também, dentro da área que você quer atuar. Eu até gravei um vídeo recente falando assim, as pessoas perguntam, como você começou no marketing? Eu comecei no marketing tendo a clareza, sempre tive a clareza do que eu queria entregar para o cliente. Eu nunca entreguei tudo, eu nunca tive sozinha, nunca empreendi sozinha. Tanto é que no trabalho de marketing, posicionamento de imagem, eu tenho um design que não necessariamente é o meu design, mas tem um design que vai cuidar da identidade visual, eu tenho uma consultora de imagem que vai assessorar, você vai ter alguém que desenvolve o copy, em algum momento esse cliente vai crescer tanto que vai precisar de um designer para poder fazer as artes de rede social. Então, eu sempre entendi que você precisa de muitas pessoas para isso. E quando eu entendi isso, na hora de posicionar para o cliente, eu aprendi duas coisas que vai desmistificando essa questão do profissional de marketing digital que cobra R$ 200 e do que cobra R$ 800. Eu sempre falo para o meu cliente o que ele não está contratando. Os Sim. profissionais que trabalham com marketing digital e falam que são social media, que entrega tudo para o cliente, ele geralmente cobra R$ 300. E eu sou fã de como ele consegue ter dinheiro fazendo tudo isso por 300. E eu aprendi a falar para o meu cliente o que ele não estava contratando. E foi justamente isso que passa total segurança para o meu cliente. Sim. Fala, olha, você não está contratando serviço de design, eu não vou fazer arte para você, eu não edito seus vídeos, eu não gravo seus vídeos. Eu te ajudo nisso tudo, te orientando, te arrumando profissionais, te direcionando. Então, uma forma que eu arrumei para poder não esbarrar em posicionamento por preço e sim por valor é deixar claro o que o meu cliente está contratando e o que ele não está contratando. Sim. Isso passa segurança. Não, isso é muito legal, porque me recorda também um pouco da forma com que eu estou posicionando as mentorias, né? Muito legal. Porque quando eu vou apresentar, eu sempre falo com as pessoas, falo assim, a primeira coisa que eu gosto de apresentar é o que não é essa mentoria. Perfeito. Por quê? Porque aqui é o momento em que a gente já alinha as expectativas. Porque às vezes você vem com algo que eu não vou te entregar. Então, por exemplo, na mentoria de cartão de crédito, milhas, né, de compras inteligentes, a primeira coisa que eu falo é, essa não é uma mentoria onde eu vou te ensinar a ter 10 cartões Black. Não vou te ensinar. Por quê? Eu vou te ensinar a ter o cartão certo, a utilizar o cartão certo. Porque de nada adianta você ter 10 cartões, por quê? A gente escuta isso toda hora. Eu te ensino a ter 10 cartões Black, mas eles não te falam o que está por trás. Exato. A anuidade que você vai pagar, ou quanto você vai ter que gastar na fatura para não pagar essa anuidade. Enfim, então você tem que ser muito claro com a pessoa, olha, você não está contratando isso, esse não é um treinamento que vai te deixar milionário. As pessoas até brincam, Alinhar a expectativa. eu queria ser milionário. Eu falei, tá, você pode ser. Eu torno as pessoas milionárias, desde que elas já sejam milionárias. Aí ela sai da minha mentoria milionária, né? Mas assim, é legal isso, alinhar a expectativa, né? Philip Kotler, eu falo que eu tenho algumas frases que fazem muito sentido para mim e elas me regem. Sou apaixonada com Mário Sérgio Cortel, Leandro Carnal. Achei que foi um presente da pandemia ver eles em live juntos e ter acesso a eventos com eles. Foi muito fantástico isso. O Mário Sérgio Cortel, ele fala uma frase que é: faça o melhor que você tem, com o melhor que você tem hoje, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. E o básico bem feito, ele dá resultado. Sim. Prova disso é a caneta Bic. E aí um outro exemplo que eu trago é o pai do marketing, que é o Philip Kotler. Kotler fala o seguinte: no fim das contas, tem um cliente e você precisa encantar ele. Todo o resto são estratégias que você vai utilizar para poder mostrar valor para esse cliente dessa caneca. Né? E tem um posicionamento que a gente fala da água. A água no supermercado custa R$ 2. A água no hotel custa R$ 6. A água no aeroporto custa R$ 12. E aí ele tem algumas pessoas que pegam e brincam assim: se você não está recebendo o que você quer, é porque você está posicionado no local errado. Então eu vejo que muitos profissionais não posicionam o que não está sendo entregue por medo de perder o cliente. É porque ele ainda não teve aquela musculatura, não criou aquela bagagem.
E aí eu não me incomodo de ter um monte de gente de marketing digital, eu treino profissionais de marketing digital hoje para poder Uhum. atuar, porque o mercado é gigante, a gente não dá conta de todos, mas eu sempre converso com eles o seguinte: você vai ter que investir em pesquisa, você vai ter que investir em cursos, capacitações, mentorias que encurtam muito a jornada, ouvir o seu cliente, porque se você não ouvir o seu cliente, você nunca vai entender se você tem um propósito e algo que resolve realmente transformar a vida dele, porque é um trabalho que é construído junto. E aí eu vejo muita gente vendo de oportunidade de falar que é profissional de marketing, cobrando R$ 200, mas aí a gente tem um mercado sangrento. Aquele livro A Estratégia do Oceano Azul, eu recomendo as pessoas lerem. A Estratégia do Oceano Azul, ele é fantástico. Que ele mostra muito sobre esses mercados sangrentos e marcos, né? O ideal é você navegar, né, em outros mares. É justamente isso. O mercado vai entrar muito de pessoas falando que faz aquilo, mas se ela não tem entrega, ninguém validando, ela não se sustenta no mercado. Uhum. Consultor financeiro, que é a sua área que você está atuando também. A gente vê várias pessoas falando que faz isso, mas a pessoa não tem um propósito, ela não tem um know-how, porque você ter know-how faz diferença. Eu, por exemplo, não acho que a pessoa tem que formar em marketing, não é isso que eu estou falando. Ela pode Uhum. vir da publicidade, fazer especialização e tudo mais. Mas é claro que uma graduação ela faz diferença. Sim. Eu venho de uma formação de marketing. Eu não vi o marketing como oportunidade só de ganhar dinheiro ali. Então eu vejo os profissionais que vêm assim, eu acredito que eles têm um tempo de 5 anos de mercado. Eles sobem e caem, porque não conseguem manter. Subir é fácil, a questão é você conseguir se manter presente ali. Sim. Então, eu acho que o marketing digital é um termo que não faz sentido, porque não existe só o marketing digital, existe o marketing da sua marca. E você vai ter que transitar em experiências do cliente, seja essas experiências em jornadas físicas ou em jornadas físicas e jornadas online. Porque o mundo, ele é híbrido, o mundo é digital. E não tem como mais a gente brigar contra isso. Nós crescemos 10 anos em 10 meses. Então, é muito isso, a gente acelerou. Mas todo mundo que fala que trabalha com marketing não tem entrega, você vê muita gente que pouco entrega. E Uhum. aí, assim, é uma pergunta que eu faço. Qual profissional você quer ser? Quem é você na fila do pão? Uhum. A questão é, Sabe? quando você tem uma ideia, né? Eu lembro de quando eu procurei, né, o seu trabalho. A Gisele falou, a minha noiva, né? Ah, a Josiane, eu acompanho, tô vendo os posts dela, parece que ela conhece muito, né? E eu conversava com ela, o que que eu queria? Eu falei assim, eu não quero só uma pessoa para fazer a arte para mim, porque se for pra fazer só a arte, eu mesmo faço, Aí, né? nessa fala sua, você já vê que a gente não valoriza isso, né? Você fala só arte. Aí eu, Não tem como. aí na hora eu comecei a pensar assim, poxa vida, o que que eu quero? O que que eu quero? Aí é a hora de colocar no papel o que que você quer. Aí foi quando eu procurei comecei a conversar com você, né? Entender, olha, isso aqui dá para eu fazer, isso aqui não dá. Pô, tem gente que faz a arte bem melhor do que eu faço. Eu gasto 3 horas para fazer um negócio aqui que outra pessoa, se eu delegar, vai ser muito melhor. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Tem uma coisa, um ponto que eu gostaria de entrar. Hum. Eu já tive, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Principalmente quando você perguntou do nome, né? A riqueza escondida. Foi. Logo no início, por que que eu tinha escolhido esse nome, porque eu tinha pensado. A riqueza, né? Vamos tentar trazer. A riqueza em si, ela é algo muito amplo, né? A riqueza é algo amplo e é algo pessoal, porque cada pessoa tem uma concepção de riqueza. Assim como sucesso, né? Sim, é até um post que outro dia eu vi do Ricardo Amorim, né, falando sobre sucesso, como que mudou essa ideia nos últimos tempos. Fantástico. E assim, a Riqueza Escondida foi criado para falar sobre finanças pessoais, cartão de crédito, milhas, organização financeira, que é uma coisa que a gente tem muita carência, né? As pessoas têm muita dificuldade hoje. Mas riqueza é muito mais que isso. Para você, Josiana, o que é riqueza para você? Nossa, profundo. Ele me chamou de Josiana, gente. Só minha mãe me chama de Josiana, tem poucas pessoas. É, sabe o que eu fiquei pensando? A gente sempre fica pensando quando a gente vai participar de algo, o que que a gente vai responder. A gente Uhum, gasta nosso cérebro pensando assim, o que eu vou responder ali? Isso já é um princípio de ansiedade, né? Digamos. uhum, Mas, para mim, eu fazendo analogia da minha trajetória, de quem eu sou hoje, dos valores que eu acredito, de quem eu quero ser.
que eu estou na jornada para trilhar novos caminhos sempre. Riqueza para mim é saúde física e mental. Por quê? Porque é, eu aprendi uma coisa e isso me ajudou muito a encontrar. Eu sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa acelerada, eu falo muito rápido. Isso vem de uma ansiedade que eu vou fazendo yoga, atividade física, terapia, para poder entender de onde vem isso e ir lidando melhor com isso. Porque isso nunca vai acabar, eu vou simplesmente aprender a lidar melhor. E eu fico pensando o seguinte, para mim, se você não tem uma inteligência emocional, eu fiz um repasse sobre a NRF, que é uma feira que acontece em Nova York, de varejo, é uma referência no mundo, e uma das palavras das ordens que eles trouxeram lá dos 6 Cs, que era de compreensão e tudo mais, uma era de comportamento, que era inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, de separar o que é seu e o que é do outro, você pode ter milhões na sua conta. Ainda assim, você não vai ser feliz. Você vai sentir que você depende de pessoas o tempo todo. E sim, nós não somos seres humanos, porque a gente nasceu para viver sozinhos. Mas no fim das contas, você tem que ser bom com você mesmo, porque sempre vai ser você com você, para que você seja uma boa pessoa. E saúde, a riqueza da saúde física, porque se você não tem uma disposição, se você não tem uma vitalidade, como que você vai ter disciplina? Como é que você vai ter energia para criar, para fazer outras coisas? Ou para usufruir do dinheiro, das milhas que você vai conseguir lá com os cartões, com a sua mentoria e fazer uma viagem, se você não tem uma saúde física. Então, para mim, riqueza hoje é ter saúde física e mental, porque elas vão te levar para onde você quiser. Porque eu acredito que a gente cria a nossa própria realidade. A partir do que a gente pensa, a partir do que a gente come, a partir do que a gente lê, a partir das pessoas que a gente mais convive, porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E aí você vai desenvolvendo isso. Então, não adianta você querer voar como águia se você está no galinheiro. É pesado, mas é muito isso. Então, para mim, ter saúde física e ter saúde emocional, inteligência emocional, você cria qualquer outra. Isso para mim é a maior riqueza hoje. Fantástico, essa definição. Como eu disse, é algo pessoal, é algo Pra mim é que fantástico. fala muito para você, né? Dentro da sua vivência. Isso para você é importante. Isso para mim é Eu fundamental. considero, quando você fala saúde mental e física, né? Nós estamos num momento tão agitado, tudo tão corrido, né? É tanta informação, e principalmente trabalhando com a internet, né? Exato, a ansiedade, porque a gente olha a grama do vizinho, que é sintética, Sim. muitas vezes, Aham. mas a gente tá vendo ela. Murilo Gun, que eu sei que você também Sim, gosta, sim. ele fala uma coisa que para mim é fantástica. O Murilo Gun tem um podcast que chama Cacau Flow. Uhum, E eu já assisti todos os episódios, já assisto várias vezes alguns, para uhum, poder me aterrissar de novo, né? Ele fala o seguinte: o ser humano, ele tá isolando da natureza, de contato com a natureza. Ele vai lá, coloca um sapato, um chinelo e nunca tem contato com a natureza. uhum, Aí vem a ansiedade. E ele fala assim: a indústria farmacêutica, se as pessoas soubessem que respirar 3 respirações profundas já acalma a ansiedade, quebrava a indústria farmacêutica. uhum. E ele fala: a gente geralmente silencia o corpo e coloca a mente para ferver. E é o contrário. Você tem que meditar sua mente para ela estar no equilíbrio e colocar o seu corpo para exercitar. Uhum. Só que a gente faz o contrário e aí a gente deixa de gerar energia. E é isso que interfere muito na inteligência emocional, porque você não vai dormir bem. Eu acredito, Luciano. Eu vi até um stories do Avivar, que você está do lado do Avivar aqui, que é Uhum. onde você faz atividade física, Sim. que atividade física é algo que a gente negocia muito com o não. Porque a Uhum. gente nunca quer fazer 100%, por Sim. mais que a gente goste. É algo que você sempre vai falar não, porque só vai prejudicar você, então você não está deixando uma outra pessoa na mão, mas você está deixando você. E a partir do momento que você desenvolve a inteligência emocional de fazer por disciplina o que tem que ser feito e que depois vai te dar vários benefícios, você consegue ter disciplina em qualquer outra área da sua vida. Sim. Eu acredito nisso Qualquer outra também. área da sua vida. Porque você está fazendo algo que você poderia negociar, mas você não está negociando o negociável. Sim. Não, eu acredito nisso. Foi, an- foi no sábado, acho que foi, né? Foi no último sábado. Eu atendi um casal que eles estavam querendo conhecer a mentoria. Eu fui apresentar a mentoria para eles no sábado à tarde e tudo. Aí eles falaram, mas gostaram tudo, fecharam, né? Como que a questão dos horários, né? Aí eu falei com eles assim, olha, os horários de manhã ou de tarde a gente pode, e à noite, porque eles têm filhos e tudo. Eu falei assim, ó, à noite para mim
eu poderia na segunda, na quarta e na sexta. Eu não posso na terça e na quinta porque eu tenho academia e eu não posso desmarcar porque senão Fantástico. eu até brinquei, eu até ri, eu falei assim, porque eu criei para mim que eu não posso desmarcar, porque senão Perfeito. o que a gente consegue é, eu tô com dor de cabeça, não, vou marcar na hora É que que eu você tenho que treina o seu fazer. cérebro, da palavra que você trouxe da moda, mindset. É, Você treina o seu cérebro a entender que tudo pode ser negociável. sim. Aí você não tem uma mudança de mindset, mudança de mentalidade, né? E é aquele negócio, né? É um sacrifício que a gente faz agora para pegar um benefício futuro, né? Eu trago muito, por exemplo, eu vou para academia agora, é desgastante, às vezes é cansativo, é chato, tá? Mas lá na frente eu vou colher os benefícios disso. Eu acho que você já colhe Que- até a curto prazo. sim, Você não, dorme melhor, a no outro dia você cabeça rende fica. mais, Não, com certeza, né? mas eu acho que a gente pensa assim, quando eu ficar mais velho, eu vou sentir que o Pilates me ajudou na minha coluna, entendeu? Com Perfeito, certeza. perfeito, com toda E certeza. finanças é a mesma coisa, Josiane. Por quê? Às vezes, quando eu falo com a pessoa assim, olha, você tem que economizar parte do seu salário. Às vezes, eu vou curtir a vida, né? Eu mereço. Tem os memes que até vi do Big Brother que eu assisto da parte de marketing, Uhum, que você vai até comentar sobre isso. Ele falava assim, viva como se não tivesse amanhã, o momento é esse, o uhum, instante é um trecho de uma música que eles uhum, estavam, e aí veio várias pessoas que trabalham com finanças, outras uhum. pessoas da área da psicologia falando quantas pessoas fizeram tantas coisas, como se o amanhã não existisse, mas ele existe. Inclusive, né, São se as a pessoa, barganhas de se a pessoa, negociação. se a pessoa já falou isso e está assistindo a esse podcast, significa que existiu, O né? amanhã chega. Chegou, né? Então, assim, o que a gente Aí a mais pessoa vai vê. pegar a planilha do Excel e falar assim: eu não comprei isso, deixa eu ver, clonaram meu cartão. Aí Uhum. clonaram o cartão. Não, é porque nas finanças às vezes a pessoa fica com aquele negócio, eu vou economizar hoje? Para quê? É porque lá na frente esse dinheiro vai ser importante para você conquistar outras coisas, outros sonhos, entendeu? Você economizar 3, 4 reais durante o dia é possível. Muita gente fala, acho que é. Tá, mas você sabe que se você fizer isso, no final do ano você economizou mais de 1.000 reais e consegue fazer aquela viagem que você fala que não tem Ou ter uma condição, reserva que de não sobra emergência. dinheiro, né? Então, assim, é, ações que a gente faz agora, mas que tem um benefício posterior, né? Perfeito. Então, assim, eu considero a questão da saúde mental e espiritual é muito isso. Às vezes a gente acha que é Para mim desnecessário, que são não prioridades precisa, altíssimas. mas são prioridades Para mim altíssimas, são realmente. prioridades altas. Eu entrei no autodesenvolvimento e quando você me perguntou da minha trajetória profissional, eu tenho muito orgulho dela. Meus pais hoje têm uma condição legal, mas eu venho de uma família simples, Uhum, e aí eu fui tendo que criar essa realidade minha. Mas eu nunca me vitimizei por isso. uhum, Fui criando e sempre tive esse tanque de empreendedor, isso vem da minha família. Meu pai faz mil coisas, a minha mãe inquieta para poder criar novas coisas. E a inteligência emocional entrou na minha vida em 2016 por questões particulares, não foi um processo bonito, assim, de ter que ir, mas eu me vi num processo que eu queria muito debater uma situação e eu não queria falar com amigos. Eu queria pagar alguém para me escutar 10 mil vezes porque eu precisava esgotar aqui. Sabe o que aconteceu em 2016, quando eu entrei? Depois que a poeira baixou, das questões que eu fui resolver particulares, eu descobri coisas assustadoras e importantíssimas. Eu descobri que eu não era assertiva. Eu me perdia muito conversando. Qual é o ponto? E eu estava lá andando em outros pontos. Assertividade, levar para o pessoal as coisas, não focar na solução, ficar remoendo uma situação que aconteceu, mas a pessoa falou isso comigo, por que ela falou dessa forma comigo? Feedbacks. Então eu fui aprendendo várias outras coisas que eu vi que era a minha forma de funcionar, que eu tinha muitas crenças limitantes, que eu fui tratando essas crenças e até hoje eu falo que eu entrei pela dor, permaneci pelo amor e pelo salto. Eu não virei coordenadora e gerente só porque eu queria. É porque o meu perfil foi mudando. uhum. E aí eu fui desenvolvendo uma inteligência emocional ao ponto de conseguir coordenar pessoas. Porque se você vai coordenar um time, você precisa de separar o que é seu e o que é da pessoa. Você precisa ser assertivo, você precisa ter empatia de verdade. E hoje, quando a gente trabalha, você também trabalha com clientes, eu também trabalho, você tem que desenvolver essas questões de ouvir seu cliente e de entender o que é dele, o que não é seu, de ser assertivo, de fazer as ponderações, de aprender a escutar, porque escutar é diferente de ouvir.
né? Sim. E aí eu fui desenvolvendo tudo isso com inteligência emocional. Então, todos esses pilares que hoje a inteligência emocional está em alta, está em moda falar, porque antigamente as pessoas tinham muito preconceito de fazer terapia, análise e tudo mais, aí vai tendo nome, né? Análise, meu profissional que me ajuda de saúde mental, inteligência emocional que as pessoas falam, é minha terapia nossa de cada dia mesmo. Eu brinco em trabalhos que eu falo, sou terapeutizada, podem dar feedback. Uhum. Gosto dos feedbacks? Nem sempre, ninguém gosta de receber os feedbacks muito corretivos, mas você cria maturidade através de uma inteligência forte, emocional, que você vai ter que ouvir aquilo ali e filtrar o que faz sentido e o que não faz. Então, para mim, o grande salto da minha carreira para ser quem eu sou hoje, para estar aqui, foi muita disciplina, a resiliência e desenvolver a inteligência emocional. Se eu não tivesse iniciado esse trabalho, eu não conseguiria ter eliminado as crenças limitantes que eu tinha, eu não estaria aqui hoje. Com toda certeza. E eu fiz até uma live com a Gilmara, né? Que inclusive você me Fantástico. apresentou a É. ela, né? E acompanhando também um pouco do trabalho dela, o quanto que a gente precisa. A gente acha que a gente sabe muita Nós coisa, temos né? muitas crenças limitantes que vêm de infância, de comportamentos que você nem sabe Sim. por que você está Por que que repetindo. você faz aquilo, né? É. E às vezes, quando tira, parece que tirou uma fenda e você fala: olha isso. Quando eu mudei para Belo Horizonte, foi muito isso. E assim, você é um consultor financeiro, vou te falar algo, eu penso que a gente deveria ter nas instituições acadêmicas empreendedorismo, marketing, finanças, parte de direito e inteligência emocional. Tinha que ter um período só dessas disciplinas e quase que no final da graduação das pessoas. Sim. Porque você precisa entender os seus direitos e seus deveres. Eu acho importante você entender até onde pode, até onde não pode. Você precisa ter uma inteligência emocional para lidar com isso. Finanças, eu não venho de uma família que. É claro que eu venho de uma família onde meus pais poupam, economizam, e para os meus pais, sucesso tá ligado a você ter um carro, você ter um apartamento legal e você tá de carteira assinada. Sim. Meu pai quase infartou quando eu fui empreender. Ele falou: pronto, largou lá um negócio de mim para trabalhar na recepção. Aí conseguiu ser gerente, estava ganhando bem. Agora largou tudo para nada, nem sabe se vai ter isso, vai ter Uhum. férias. Enfim, eu acho que a gente deveria entender um pouco mais sobre finanças. Eu falo porque eu empreendo e eu sofri muito com isso no começo. Hoje eu separo PF de PJ, mas eu não separei durante muito tempo. E se a gente viesse de uma educação financeira, eu acredito que a gente teria condições melhores de conseguir lidar, conseguir expandir melhor os crescimentos, porque o que eu observo? Quando eu estou muito apertada de caixa, o meu pico de criatividade, ele cai. A minha entrega cai para os meus clientes. Então, o que acontece? Aí a minha entrega vai cair, a gente não fala sobre isso, a gente vem de uma educação, que você mesmo, Gilmar, falou muito sobre isso, a gente não pode falar sobre finanças, é como se fosse quase uma coisa sempre absurda de se falar, e isso leva a gente a tomar várias decisões. Assunto proibido, né? A gente toma decisões errôneas, que muito sérias, sabe? Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu teria um patrimônio muito mais confortável, o dinheiro, com certeza, eu não estaria milionária, Uhum. mas eu teria o dinheiro trabalhando por mim. Né, eu tenho a mesma Mas opinião. quebrando as minhas crenças em trabalho de inteligência emocional, que eu entendo isso hoje e consigo falar com você abertamente, sabe? Sim, não, eu tenho essa mesma visão sua em relação a essas disciplinas aí. Eu acho que isso faz parte, tem que fazer parte da vida da pessoa, entendeu? Porque não adianta, eu sou contador, trabalho 15 anos com contabilidade e agora no Com mercado, PJ você já deve ter na visto parte muito de isso. finanças, assim, o que a gente vê é o quê? É muitos profissionais, é o quê? Médicos, dentistas, engenheiros, pessoas excelentes, fantásticas naquilo que ela faz, mas de finanças, elas não aprenderam nada, entendeu? É porque a gente não pode falar sobre isso, a gente não vem de A educação nisso. pessoa não aprendeu E, nada. e eu acho que isso é muito importante e acho difícil um profissional crescer no mercado hoje, independente da área dele, principalmente no marketing, que a gente, ao mesmo tempo que você está com contratos muito altos, você está com contratos baixos, você precisa de ter uma gestão financeira muito apurada de separação. E se a gente não tiver uma ajuda para isso, ou uma clareza disso, ou um reconhecimento que você está gastando mais do que você deveria, a gente não consegue ver uma multiplicação desse Sim, bem. sim. E aí você vive num limbo infinito de trabalhar para pagar boletos. Uhum. Eles chamam isso de corrida dos ratos, né?
Isso é loucura. Que é que você trabalha para ganhar mais, aumenta seu padrão de vida, aí você vai gastar mais, não sobra nada, aí você vai ter que trabalhar mais. E vai sendo assim sempre, né? A corrida dos ratos, que chama, até no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito dessa Nossa, corrida, né? é. Então, isso é muito interessante. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Você tem ideia assim de quantas pessoas você já atendeu? Quantos alunos, diretas ou indiretamente já? Mais de 5.000. É, né? É fantástico. Mais de 5.000. Ontem eu atendi 220 pessoas. 200 pessoas. Rapidinho você vai ultrapassar essa marca. Atendi 220 pessoas ontem e é fantástico hoje ver isso, sabe? O crescimento de mais de 5.000 alunos. Que legal. É muito bacana. E assim, desses alunos que você atendeu, seja numa palestra, tem as palestras ainda, né? Sim, exato. Mentorias, consultorias, tem alguma característica que, vamos dizer assim, os cases, né, de sucesso, os alunos ou as empresas que você ajudou que realmente mudaram, viraram o jogo, né? O mindset, né? Mudaram o mindset, tiveram aquele ponto de inflexão, né? Quando você muda a direção da parábola ali, tem alguma característica ou características que você considera assim, essas pessoas tiveram isso? Tem. Propósito. A primeira delas é propósito. Porque uma pessoa sem propósito, se ela não tem clareza do propósito dela, que é por que que ela faz o que ela faz, o trabalho ocupa a maior parte da vida da gente. Tem o João Branco, que ele é CEO desligou do McDonald's, e tem um livro que dê propósito. Faz muito sentido. O trabalho vai ocupar muito a parte da sua vida. Eu brinco quando eu estou em jornadas de 12 horas com as pessoas, eu falo, vocês estão comigo mais tempo que minha família passou no último mês. De tempo mesmo que você dá de qualidade. Então, as pessoas que têm propósito, elas conseguem ter disciplina para não negociar coisas que às vezes vai ser negociável e entra naquela questão, a gente não é uma criança mimada para fazer só o que a gente quer. E essas pessoas têm resiliência. Porque empreender, apesar de você ser necessário ter network, uma rede de apoio, a gente é uma jornada solitária. A mudança de um posicionamento digital, quando você vai criar um negócio, e hoje não tem como os negócios nascerem sem ser digital também. Hoje você vê uma placa na loja da rua, tem o nome da empresa, empresa X embaixo, o Instagram, @Y. É assim que nascem as empresas hoje. Primeira rede social que a empresa vai ter é o Instagram e depois ela vai ter em outros canais, né? A gente fala de omnichannel, múltiplos canais. Mas a pessoa já nasce ali digital. Quando eu vou ajudar essas pessoas que elas me procuram para ir para o digital, ajuda as pessoas a ir para o digital e aí eu vou trabalhando a consciência delas, né? Que elas também precisam de ter experiência física, mas quando elas estão indo para o digital, é uma jornada solitária. Porque você está quebrando um monte de crença sua. E aí tem a questão do auto-julgamento, do medo do que as pessoas vão pensar e tudo mais. Então, se a pessoa não tem um propósito, se ela não tem disciplina, se ela não tem resiliência, no primeiro vídeo que ela grava, eu vou trazer um exemplo aqui, ela desiste. Não é pra mim. A minha voz ficou ruim, eu fiquei gago, meu cabelo não tava bom, eu estava nervoso, não, eu tô precisando fazer botox. E aí vai na minha camisa, é a roupa. Então, quando eu tiver aquela roupa, eu vou. Eu tive um cliente, se ele ver esse podcast, eu não falei o nome. Ele fez uma cirurgia de orelha pra poder gravar vídeo. Ele gravou? Não. Até hoje. Eu falei, o que mais você vai fazer? Então, assim, disciplina, propósito e essa resiliência, porque é um eletrocardiograma, né? Você vai dando o seu melhor aqui, seu melhor quando você estiver em cima, seu melhor embaixo, seu melhor em cima. E aí, quando você tem essa resiliência, essa disciplina, você começa a fazer, mesmo que você não esteja tão bem. Então, eu vejo que o case de sucesso dessas pessoas que conseguiram deslanchar e que hoje me dão aula, eu tenho clientes que eu quase que tenho que pedir 1 hora para poder sentar com ele e falar, me ensina isso que você está fazendo para me ensinar. E você é um desses. Porque você é um desses. Eu estava conversando na mentoria com minha mentora. Eu falei, poxa, por que eu não faço isso nos meus negócios? Os clientes me procuram para me ajudar eles irem lá para o digital e criar uma presença. Eu falei, meu cliente, aí eu mostrei quando você me mostrou a estrutura do podcast. Eu falei, meu cliente, eu tenho podcast. Ele está com podcast, ele criou identidade visual.
eu vou precisar de uma aula com ele. Como é que eu tô fazendo essa estrutura toda? Porque ele já tá deslanchando. Aham. Então é muito legal você ver isso. Por que que eu atribuo esse deslanchamento dessas pessoas? O quanto que elas crescem? Propósito que elas têm com o que elas Uhum. fazem. E Sim. aí, pegando seu exemplo, e isso nem é marketing, nem combinei isso com ele, mas pegando seu exemplo, seu propósito é muito forte de mudar a vida das pessoas e mostrar que elas podem ter uma vida saudável com as finanças. Sim, sim, E isso. aí, você tem esse propósito. Você sempre falou isso para mim muito Uhum. claro. Então, logicamente, você vai conseguir ter disciplina para fazer o que tem que ser feito. Uhum. E você vai ter resiliência para a hora que você acha que não tá bom. Uhum. Não, e Para mim, até, esses pontos são fundamentais. até um exemplo, né, claro disso, porque eu tenho meu propósito muito claro, né? Ele veio antes de criar o A Riqueza Escondida. E quando a gente começou a trabalhar junto, né, no primeiro encontro nosso, eu já falei assim, nossa, eu tô todo errado. Por quê? Eu sempre tive muito medo de julgamento das pessoas, não gosto de que as pessoas não gostem do que eu faça, né? E Eu assim, acho que ninguém gosta. muito perfeccionista, no sentido assim, na hora que você falou assim, ó, você vai ter que gravar vídeo, fazer stories. Eu tô assim, gente, como que eu vou fazer? E aí eu começava a gravar, e isso para mim foi um ponto de mudança. Um dia que eu falei assim, eu vou gravar um vídeo de 1 minuto e até 1 minuto e 30 para fazer um Reels, né? E aí eu fui lá, olha, eu fiquei de manhã, não consegui gravar. Eu gravava, eu apagava, gravava, apagava, e o celular toda hora, ó, não tem mais memória. Apago tudo, volto a fazer de novo. Eu terminei no final da tarde exausto, sem conseguir gravar o vídeo. Porque eu gravava e olhava assim, minha cabeça está torta. Minha cabeça está torta. Entendeu? E eu olhava assim, não, faltei um S, eu comi um S da palavra. Volta para gravar de novo. E tava parecendo um robô já, entendeu? E assim, como que a gente, as mentorias, né, foram mudando essa forma de pensar. Mas só mudou porque você tinha um propósito. Uhum, O que eu vejo que quando as pessoas focam, e isso para mim é muito claro, eu falo por mim. uhum, Eu tinha o chinelo da humildade tá aqui, tá? Mas eu tinha muito uma necessidade de validação das pessoas, que eu fui sim. entender em terapia porque que eu buscava validação. Então eu queria que as pessoas me achassem incríveis, eu Uhum, queria ter um cargo, porque eu achava legal você ir falar assim, cidade interior, né? Como se eu fosse pessoa da capital, né? Um ano da capital uhum, para uma cidade interior. Mas qual que é o seu cargo? Eu adorava falar que eu era gerente de dois uhum, setores. E aí é muito engraçado, eu focava muito em validação das pessoas, em ter um cargo de status para as pessoas me acharem legal e em dinheiro. Eu não tinha nada disso. Ninguém me achava a Coca-Cola que eu queria, uhum, eu também não ajudava as pessoas em nada. Como é que as pessoas me achavam a Coca-Cola se eu só estava olhando para o meu umbigo, né? uhum, E sempre que eu persegui o dinheiro e status, eu nunca tive. Não que eu tenha hoje, não é uhum, isso, mas quando eu desvinculei disso e tive um propósito de ajudar as pessoas de verdade, eu entendi que eu gostava de gente e que eu gostava das histórias de mudança, de transição ali do empreendedorismo, me veio um reconhecimento que é legal e me veio retorno financeiro. uhum. Então eu vejo que as pessoas começam os negócios querendo dinheiro. E aí, na hora que vem as dificuldades, elas vão ficar nesse ciclo infinito aí de imperfeição, meu rosto tá torto, minha camisa não tá boa e nunca fala porque ela não tá conectada com o propósito. Sim. Então, eu acho que a grande mudança de você estar fazendo tudo que você está fazendo aqui, de trazer várias pessoas para falar sobre vários assuntos que eu acho super importante para as pessoas levar esse conteúdo, né? É porque você tem um propósito. Se Uhum. você não tivesse um propósito, você não teria conseguido romper isso. E aí eu olho seu Instagram hoje, eu olho seu posicionamento e eu falo, já pode me dar aula. É justamente isso. E é muito legal você ver isso. A Eu, pessoa supera você num nível super fantástico. E é isso que me motiva todo dia. Eu vejo pessoas incríveis. E você vai se desenhando que eu falo, me ensina como é que você faz isso. eu acho É muito engraçado legal. porque tem algumas pessoas que eu já conheço, né? Aí fala assim, nossa, engraçado, como que você melhorou assim os seus vídeos, né? Falando às vezes mais à vontade. Eu sei que eu tenho muito a melhorar, mas assim, como que a pessoa que está vendo já percebeu Exato. isso, E esse é entendeu? o treino, não tem como você escapar do E, treino. e uma coisa que eu entendi, isso, eu tive uma vivência prática disso agora, que eu entendi de fato isso. Se fosse há um tempo atrás, eu estaria arrasado, tá? Por quê? Eu até conversei isso com você. Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre.
a criação da moeda única, né? Dessa notícia aí da moeda única. Eu não falei opinião nenhuma, até porque desde o início meu objetivo com a riqueza escondida não é falar de política. Nós estamos num momento um pouco Delicado. delicado para falar sobre isso e eu não tenho interesse de trazer isso para lá, para dentro da riqueza escondida. Mas economia está voltada para política, né? Então eu fiz um comentário, Pezinho ali não tem como, né? gravei um vídeo falando, né, que o projeto, ao mesmo tempo que pode trazer um benefício, pode ser muito perigoso, enfim. E aquele vídeo viralizou, né? É, e assim, dado o número de seguidores que eu tenho, 20.200 visualizações, E vai viralizar de um mais. dia para o outro, na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Só que na hora que eu fui ver os comentários, aí tinha gente me xingando, tinha gente horrível, não falou nada, só passou pano. Eu não queria falar nada, eu queria falar aquilo que eu falei, entendeu? A aposta que ele está recebendo, né? E se fosse um outro momento, Josiana, eu vou ser sincero para Tinha você, fechado a riqueza eu escondida, ia, né? eu ia falar Podia assim, ah, fechado acabou, hoje, acabou o agora Instagram. deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Viralizou um vídeo que eu não queria, só Ou que viralizou da forma que eu não queria. só que assim, eu tô crescendo, né? Aquele vídeo trouxe várias outras pessoas que, nossa, que legal o canal, eu conheci, eu vi seus vídeos. Então, assim, é, a gente tem que quebrar essas crenças nossas também, quem trabalha com a internet, o que que as pessoas vão falar, né? Todo mundo vai ter que gostar de mim, não vai E que gostar. muitas vezes você não vai ter que se posicionar ali dando uma resposta para a pessoa. Sim. Muitas vezes a pessoa vai ter aquela opinião, você vai falar com ela, obrigada por ter contribuído e morreu. Uhum, Sabe? E sim, é simples isso, não tem sim. mais o que trazer. Sim, não, não prolongar, não é todo mundo que vai ter gostado de você e não vai gostar. Entender isso é fundamental. E isso é um passo muito importante para quem quer. Eu falo que o digital ele é democrático, mas ele não é para todo mundo. Sim. Não é todo mundo que consegue se sustentar. Porque quando você fala em construção de comunidade, em construção de tribos, em você ter pessoas ali, você vai ter que se posicionar. Porque não se posicionando, você já se posicionou. Isso não quer Sim. dizer que você vai se posicionar com política, Uhum. com futebol, com outras coisas, né? Só um adendo, eu tenho uma amiga que ela mora até vizinha do meu prédio e ela tem uns 60 mil seguidores orgânicos. A mãe dela, no dia que a gente estava encaminhada, política no auge, segundo turno. Uhum. A mãe dela mandou um áudio para ela assim: Poxa, você tem tantos seguidores, por que você não compartilha aqui o candidato A para ajudar ele? Uhum. Aí ela olhou para mim e falou assim: Josi, e a mãe dela falando muito sério, muito Uhum. indignada dela não pegar Sim. os 60 mil seguidores. Ela falou: Josi, na hora que eu compartilhar o candidato A ou o candidato B, eu vou perder tipo, no mínimo 30 mil seguidores. Uhum. E aí eu já, minha agenda no consultório já vai esvaziar ali naquele momento. As Então, coisas estão assim, muito polarizadas. e eu acho que não se posicionar com esses assuntos não é que Uhum. você não tem opinião, é Uhum. que tudo você pode e tudo você deve. E Sim. aí eu acho legal você trazer pauta quente e saber lidar com isso para Uhum. você não se bloquear, como você fez. Sim. É Não, super importante. porque se fosse em outros momentos eu ia falar assim, nossa, mas não gostaram. É, Mas hoje, assim, o digital é assim, né? Você falou do você não tem Karnal. controle. Você falou do Karnal. Eu adoro os vídeos Eu do adoro Karnal. também. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Mas toda vez que ele posta, lê os comentários. Ele tem Tem uma gente gestão que. de crise muito legal, porque a galera entra em cima Sim. dele. E assim, e o que eu gosto mais é quando o pessoal entra rasgando ele e ele dá uma resposta, uma invertida tão inteligente, entendeu? Eu acho isso É a fantástico. inteligência emocional, de É, lidar com a não aprovação, a não validação de outras Sim. pessoas. Não, eu não sou o Leandro Carnal, né? Quando eu vi alguns comentários, dá aquela vontade assim, "Ah, vou pegar a cabeça dessa pessoa, né? Mas assim, é inteligência emocional de saber, ó, faz sentido. Depois eu até gravei um vídeo falando sobre isso, né? Falando assim, será que vale a pena você comentar? Será que vale a pena você responder? Faz sentido? Aí eu lembrei do meme de uma menininha que ela estava no meio da manifestação, não sei se você já viu isso. A repórter pergunta para ela, você veio com quem? Ah, eu vim com minha tia. E o que que você acha disso tudo? É uma perda de tempo. No meio da manifestação, tipo assim, realmente, ficar debatendo isso é uma perda de tempo, não vai levar a lugar nenhum. Então, se foi uma experiência muito boa, né? Que se fosse em outros momentos eu estaria muito fragilizado, sabe? Eu acho muito legal porque para a gente ir para o digital, principalmente,
Que aí, quando eu falo ir para o digital, né, um marketing digital, quando você vai para plataformas digitais, canais digitais, você tem que aprender a lidar com a gestão de crise, porque você vai ter uma exposição muito maior do que se você fura sua bolha. E você começa a emergir com outras bolhas do mundo inteiro. Porque estar no digital é estar na rua mais movimentada do mundo, que é a internet, e que é uma rua democrática, onde você tem acesso a Leandro Carnal e pode ser que ele mesmo te responda. Sim. Que no físico, para você fazer isso, quantas barreiras você teria que suprir para poder ter segurança para falar com a pessoa? Sim. Então, para você estar na rua mais movimentada do mundo, com a sua empresa aberta ali, que é você, que primeiro as pessoas compram você, depois o que você faz. E depois elas vão comprar o porquê você faz, que é o Golden Circle lá, que é o círculo de ouro, né? Sim, sim. O seu porquê, como e o quê. Então, para você estar lá, você tem que ter uma inteligência emocional para saber lidar com a gestão de crise. E entender que vai ter momentos que você vai se posicionar e vai vir muita gente que não vai comprar aquilo. E tá tudo bem. Sim. Porque nem todo mundo é nosso cliente. Então, mas só que é muito difícil falar que tá tudo bem quando você tá lendo que tá falando mal de você. Que fala, nossa, mas isso que você falou não faz sentido. Sim. E aí é difícil não levar pro pessoal no primeiro momento. Porque dá vontade de falar assim, vai embora daqui então, se você não quer estar aqui. Não, a minha vontade era assim, assiste pelo menos o vídeo, por favor, porque você tá falando de uma coisa que eu não disse. Mas, enfim, é difícil, né? É difícil. Eu chamo de seres de luz. Me dá um alívio. Olha o ser de luz aqui, tá tudo bem. Aí me dá um alívio. Tem que começar a ressignificar as pessoas. Porque. E outra coisa, né? Você falou esses pontos, eu acho que são características realmente fundamentais. Porque. Assim, a vida da gente. Eu já comentei isso com você, né? Eu falava isso com os meus alunos antigamente. A vida da gente adulta é tipo lençol de elástico. Você prende de um lado, às vezes sai do outro, aí você vai para cá. E assim, não vai estar tudo bonitinho a todo momento. E é normal, tem que ser normal. Então, assim, a gente vai gravar um vídeo, eu não posso deixar de fazer, porque eu tenho problemas pessoais, tenho problemas de família, e parece um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. No início, quando eu comecei a Riqueza Escondida, a gente começou a fazer a mentoria e teve problema de saúde, eu tive isso, tive problema aqui, problema ali. Falei, gente, eu acho que não é para eu tocar esse projeto, não, né? Mas o contrário, não, é resiliência, né? É o que eu trouxe, né? Propósito, disciplina e resiliência. E é muito o que você trouxe. Olha, terça e quinta eu não posso porque eu tenho academia. Porque aí quando você começa a não negociar isso, você também não negocia fazer o vídeo. Você vai fazer o vídeo independente se tá 100% ou não. E aí, eletrocardiograma é o seu melhor naquele dia. E tá tudo bem, sabe? Você não vai estar sempre melhor no ápice. Não existe uma vida perfeita onde está tudo incrível. Existem pontos que você vai ter que lidar com isso. E eu acho que muita gente tem clareza do que não é negociável pra gente. Eu fiz uma lista disso, né? E até em uma sessão de terapia. O que não é negociável para mim? Quais são os meus valores? Isso foi muito importante. Isso é importante. Porque no mundo... Acho que todos os profissionais prezam isso. E eu não vou falar sobre essa questão abrir tanto... Mas eu já escutei, eu já subi alguns palcos, assim que eu mudei para Belo Horizonte, eu abri o maior evento de marketing digital do Sebrae. E ele rodou 10 cidades, eu rodei 5 cidades com ele. Eu escutei de um consultor me perguntando o seguinte, o que você fez para você conseguir entrar? Sempre a gente vai ser questionado na vida, sabe, por pessoas. E naquele momento, aquilo me veio, e aí uma amiga muito querida, ela falou assim pra mim, responde assim, eu tive um convite e eu disse sim. E eu fiz isso. Mas naquele primeiro momento eu falei, como que... Então a gente sempre vai ser questionado em vários momentos do que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo, de que forma a gente tá fazendo. E aí entender sobre essas coisas que chegavam de abordagem, ou sobre propostas de você por exemplo, o Sebrae, eu atendo os clientes do Sebrae. Então, ou seja, existem pessoas que fazem pitch de venda com esses clientes posterior. Isso para mim é um valor inegociável, porque se eu te contratar para fazer um trabalho para mim, você fazer pitch de venda com meus clientes, eu vou ficar muito chateada. Então, anotar os valores que não eram negociáveis para mim, me ajudou a ter uma clareza tanto pessoal quanto profissional. E isso vai fazendo com que você crie um negócio sólido, porque um desafio de empreender hoje e de ter um posicionamento, e não há marketing e nem Instagram que salva nenhum negócio que não tenha um posicionamento sólido pautado em valores. Sim. Não sustenta. Fantástico, sabe? Fantástico.
Até em relação a isso também, né? Eu lembrei aqui de um livro que eu já li, chama Antifrágil, né? Não Muito sei se legal. você conhece. Sim. E ele fala muito dessa figura, né? Antifrágil é aquele que cresce com os momentos de crise. Acontece uma situação ruim, você vai ficar melhor. O quanto que isso para a gente é importante, a gente buscar essa antifragilidade, né? Então, assim, aconteceu uma dificuldade, aprendi com isso. Aconteceu um problema, eu vou aprender com isso e vou crescer com isso. Porque se a gente não fizer isso, a gente não tem, o mundo é assim, entendeu? A todo momento a gente vai ter dificuldade, a gente vai ser questionado. É igual, por exemplo, eu estou iniciando a riqueza escondida. Não estou iniciando mais, né? Já iniciei. Com toda certeza. Acordo cedo, durmo tarde, planejo, faço. Não tem a carga horária bonita de Com 8 horas. certeza, Então, com certeza, e eu tenho plena convicção disso, lá na frente vai alguém chegar e falar assim, você teve uma sorte danada, né? total. Você teve E uma não vê sorte tudo que danada. você Ou fez então, ali, assim, o né? que que você fez para você conseguir, né? E essas Da mesma perguntas, forma. em primeiro momento, elas infligem algo da gente, porque você Uhum, tem uma criança vulnerável interna que está ali tentando se validar e a pessoa fala, peraí, como que eu fiz isso, né? sim, Você tá falando de livros, eu tenho, se você me permite, três sim, claro. indicações que eu acho fantásticas. Uhum, E para mim são livros de cabeceira. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené sim, Brown, sim, que eu acho muito fantástico para quem está indo para esse mundo digital. E um livro que é o meu queridinho, que é o Napoleão Hill, Hills, Mais Esperto que o Diabo. sim. É a entrevista dele com o diabo, né? Esse livro é fantástico, Sim. porque ele quebra várias crenças que a gente tem, e aí você começa a entender que a realidade que você almeja viver, se você não está tendo ela, é porque você não está fazendo isso que você falou para mim aqui agora Uhum, anteriormente. Eu acordo, eu faço isso, eu durmo tarde, eu faço essas questões, porque as pessoas querem uma realidade. Mas o que eu vejo é o seguinte, elas não querem pagar o preço por essa uhum, realidade. sim. E a diferença entre as pessoas que têm sucesso, que as pessoas que conseguem, não é a pessoa que consegue, ela não é a pessoa mais inteligente nem mais talentosa. Ela é a pessoa mais disciplinada. Uhum, Porque sim. a disciplina vence um talento. Uhum, Porque a pessoa que é talentosa, ela faz, mas se ela não tiver disciplina e resiliência para ir, para fazer, uhum, ela não vai conseguir de fato cumprir o objetivo dela principal. sim, sim. E isso começa nos pequenos detalhes, que é negociar e não ir na academia, que é comer algo ali que você acha, colocar muito açúcar para dentro do corpo. Uhum, Parece que não, mas você vai minando a sua criatividade, a sua sim, produtividade. sim. E as pessoas não acreditam nisso, mas a alimentação, ela interfere sim em quem nós somos. Uhum. Em quanto que eu entrego, em quanto que eu consigo ter de E produtividade. até outra coisa, em relacionamentos também, né? Total. Você se cercar de pessoas que te incentivam, pessoas que vão estar com você, que Pessoas vão que te pensam ajudar, diferente que você. que pensam diferente. Hoje as pessoas acham assim, não, eu tenho que ficar com todo mundo Não. que pensa do mesmo jeito. Não, você não cresce. Agora, quando você está com pessoas que te ajudam, que te motivam, que pensam diferente, Copo meio cheio, copo meio vazio. é, Você sabe o que aconteceu esses dias que eu hum, achei incrível? E aí eu falei, como eu tô pensando no vibrando escassez? Eu tenho alguns rituais uhum, automotivacionais. E aí eu tenho lá um quadradinho que você tira a frase do dia lá e coloca. sim, E aí eu tirava isso todos os dias pela manhã. Resolvi mudar. Falei, vou mudar um pouco, vou fazer uma coisa diferente todo dia para ver se treina o cérebro, né? E aí comecei a tirar esse ritual à noite. Tem alguns que eu tiro de manhã e desse à noite. Aí uma pessoa respondeu meu stories e falou assim, uai, mas isso não era para ser tirado de manhã? Falei, mudei o ritual, tô tirando à noite. Aí eu achei que a pessoa ia pensar assim, parou de tirar de manhã, agora tá tirando só mais tarde. Aí olha a resposta que a pessoa me deu. Então você adiantou algumas horas do seu ritual. E aquilo foi um tapa na minha cara, que foi tipo assim, ponto de vista do copo meio cheio e copo meio uhum, vazio. Aí eu olhei pelo olhar daquela pessoa. Eu falei, gente, olha a mentalidade dessa pessoa, como é que ela tá sempre focando no copo meio cheio pela resposta dela. uhum, Então você adiantou umas horas do seu ritual. Eu já tava com o pensamento que atrasei o ritual, mudei pra noite. Não, eu falei assim, adiantou algumas horas. uhum, Parece bobo, sim, mas fez diferença. E aí você tem que estar cercado de pessoas que te fazem essas provocações. uhum. Porque elas te tiram ali da sua zona de conforto, que quando você sai, você vê que nem era confortável. Sim, sim, sim. Eu chamo de zona de desconforto, né? Total. Você tá letárgico, parado ali, mas totalmente desconfortável. Você não está bem de estar ali. Querendo uma realidade que você acha que as pessoas têm sorte por ter. Você não está bem de estar ali. Então, assim, eu acho que essas são características fundamentais realmente, entendeu? Para quem entra no mercado hoje. E eu acho que a riqueza da vida
é você conseguir achar o equilíbrio entre isso tudo e entre quem é você. Sim. Eu gosto muito dessa palavra equilíbrio, entendeu? Que eu acho que esse equilíbrio é importante. E equilíbrio no sentido de estar em paz com o caos. Sim, Porque em alguns momentos você vai estar no caos, entender que ele não é permanente, que é uma onda que você vai atravessar, e quanto mais equilíbrio você tiver, melhor é para você conseguir sim. passar por isso, que tudo é transitório, sabe? É porque senão você deixa de fazer muitas coisas e você deixa de ajudar muitas pessoas que precisam do que você vai falar. Por quê? Você teve um problema pessoal, você E o óbvio desistiu. precisa ser dito, É, sabe? se eu tivesse parado, por exemplo, lá e falar assim, não vou postar esse vídeo porque minha cabeça tá torta. Exato. Quem viu o vídeo e gostou, talvez, olha, é importante eu fazer meu planejamento Não, financeiro. e o foco mais importante que eu falo é as pessoas precisam ouvir o que você precisa falar, o que Uhum, você tem para falar para sim, elas. E aí a gente foca muito na gente e esquece de focar na mensagem que você está entregando. sim, E aí o que faz você continuar quando você foca na mensagem? Porque aquele vídeo você focou que a sua cabeça não estava torta. Mas quem recebeu aquele vídeo, às vezes, acabou de parar de comprar de uma uhum, forma sim, sem tanta clareza para comprar de uma forma mais consciente. sim. E isso faz toda a Sim, diferença. não, eu lembro desse dia, eu falando e eu até que eu chamei a Gisele e falei, vem cá pra você ver. Aí, o que que você achou desse vídeo? Ela falou, ficou ótimo. Eu falei, minha cabeça tá torta, né? Aí ela tá assim, que torta? Não tem nada torto, não. Eu falei, sim, tá torta, tá muito torta. Aí ela ficava olhando, ela tá assim, isso é coisa da sua cabeça. Eu falei, não, todo mundo vai ver que minha cabeça tá torta. Aí depois passou um pouco, ela falou, vem cá, me chamou. Aí eu fui lá, ela tava vendo um vídeo do Gustavo Cerbasi. Eu gosto muito dele, né? É uma referência para mim nesse campo. Ela falou: olha a cabeça dele. Eu falei: tá torta. Aí ela falou: por que que você reparou isso só agora? Você assiste, todo dia você assiste Gustavo Cerbasi? É porque eu nunca fui para lá para ver a cabeça dele. Eu sempre vou nele por conta do que ele tem para falar, do Perfeito. conteúdo, É entendeu? sobre isso. E quando Então, você foca assim, nisso, você consegue deslanchar. agora, se eu ficasse focado em quem vai entrar no meu Instagram para ver se minha cabeça tá torta, para ver se eu tô falando errado, para ver se eu comi o S, ou se eu tenho algum vício de linguagem. Poxa vida, eu tô deixando de. Se eu focar nessa pessoa, eu vou deixar de falar um monte de coisa que tem gente que vai mudar de vida, Exatamente. E eu acho isso muito importante, entendeu? sabe? E a finança, ela é isso, né? É um Eu casal que não acho se a separa. finança, para mim, ela é esse equilíbrio do que eu tô te falando, eu acho que finança, para mim, inteligência emocional é uma coisa importante. Muito importante que eu coloquei como pilar de riqueza. Uhum, Mas a área financeira, para mim, ela vem assim, pau a pau. Porque se você tiver com escassez financeira, você não consegue sair. Render e produzir em outras áreas para conseguir sair disso. sim, sim. É muito sério. Uhum. Porque você entra em muitas questões psicológicas que é muito difícil sair disso, Sim. sabe? Então, Não, eu ela é sei, um pilar muito eu sensível, vejo muito que isso. ela faz pessoas se separarem, sócios Uhum, brigarem, amigos exatamente. brigarem, você vê quem é seu amigo, quem não é seu amigo, você enlouquecer, você ficar depressivo, você tem que se suicidar. E ela impacta em muitas áreas da vida da Uhum. pessoa. Porque Saúde física e mental, né? ela é muito sensível, muito Uhum, sensível. A área de sim. finanças ela é importantíssima. Eu fico muito feliz de ver tantos profissionais se dedicando a educar o mercado. Uhum, sim. Fico muito Nós feliz de ver tivemos essa uma crescer. negligência muito grande durante muito tempo, né? Sim, De finanças pessoais. sim. Dentro de casa não se falava, na maioria das famílias, às vezes, hoje ainda não falo, mas Mas eu fico isso feliz de está ver pessoas mudando. É um procurando movimento, né? É consultorias. um Eu movimento. fico feliz de ver pessoas oferecendo consultorias e a informação, ela tá aí para as pessoas. Se consumir seus vídeos, já dá para eu ter uma noção do que eu Uhum, preciso fazer para pelo menos começar a me reeducar para vir para uma consultoria, sim, pelo menos para me sim. entender. Uhum, Sabe? Olha, eu preciso melhorar isso aqui, preciso do trabalho dele. Então, acho que uhum, já é um começo, sabe? sim. Os cartões Black que você trouxe para mim, eles são fantásticos, porque as pessoas acham chique ter, Aham, e no final das contas tá pagando uma nota para ter um cartão Black, que no final das contas quem tá sim. validando o Bruno Perini falou uma coisa que eu achei fantástica. Uhum, Na caixinha de pergunta dele, alguém falou assim com ele, mas por que você não compra um carrão para as pessoas te admirarem? uhum, E aí ele falou assim, se eu tiver que comprar um carrão para as pessoas me admirarem, será que eu tenho de fato admiração? uhum, E aí sim, eu trago essa reflexão pelo cartão Black. sim.
Porque eu ainda não fiz, eu vou fazer essa mentoria, mas eu desconfio que ele não seja essa Coca-Cola toda que colocam, porque você paga caríssimo pra você ter Sim. ele, dependendo do seu custo. Você. Ou você vai comprar coisas que você não precisa só para ter um cartão Black para as pessoas para tirar para pagar e a pessoa falar assim, olha, ela tem um cartão Black. Esse é o problema. Esse é o É problema. muito Que sério. muitas pessoas acham que você tem que ter um cartão Black para você, por exemplo, conseguir viajar com milhas. Não tem, você pode fazer com qualquer Ou cartão. para meu amigo achar que eu tô bem de vida. Tem cartões Black que você consegue, você tem acesso. Só que aquilo ali, ele vai te dar um benefício, tudo, mas para você tirar um cartão Black, para você mostrar, eu uso o cartão que me dá mais ponto naquele momento, entendeu? Se for o azul, se for o roxo, o amarelo, eu tô pouco me lixando, entendeu? Por quê? Tem outros benefícios por Tem outros trás. benefícios por trás. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, na vida financeira, com o que a gente faz, com o que a gente fala, porque grande parte das nossas decisões são baseadas em comportamento. Eu quero um cartão Black porque eu preciso mostrar que eu tenho um cartão Black. Ou então eu quero estar na academia tal porque todo mundo vai na Aí eu academia acho tal. que fica uma vida muito vazia. E trazendo para uma pergunta que você me fez, assim, eu vou até trazer um gancho, que é o seguinte, aí entra os profissionais sérios, os profissionais que não são sérios de todas as áreas. Porque com esse crescimento da internet como um todo mundo fala sobre tudo. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que, igual você falou, você fala pra pessoa, não vou te deixar milionário, não vou te fazer viajar, não é? Peraí, tem que entender, porque às vezes a pessoa chega para uma consultoria de cartão e você vai ter que reeducar o comportamento dela de lidar com o dinheiro. Sim. Então eu vejo muitos profissionais oferecendo fórmula mágica. E aí eu acho isso muito sério. Sim. Porque não tem como você oferecer uma fórmula mágica para uma pessoa. E hoje, até no livro, Eu né? nem acredito. No livro que eu escrevi, inclusive quem está assistindo aí, ó, se quiser conhecer mais o livro, né? Tem ele no físico, como também o e-book, né? Que legal. Lá no Instagram tem o link para a pessoa que quiser adquirir. Eu falo muito sobre isso. Quando o assunto é realizar nossos sonhos, não existe mágica, não existe atalho. Você pode procurar profissionais que vão te ajudar a cortar um caminho. Ó, você não precisa ir por ali, você pode ir por aqui. Agora, quando você entra na internet hoje, é muito problema, entendeu? Porque a pessoa já chega, olha, eu tenho um método que você, com o seu cartão de crédito, gastando R$ 2.000 por mês, você vai conseguir ganhar 36 mil no ano. Outro dia eu vi um cara oferecendo isso. Minha cabeça já é matemática, né? Se eu gasto 2.000 no mês, eu gasto 24 no ano. Se eu gasto 24 no ano, como que eu vou ganhar 36? Né? Só que tem muita gente que não pensa nisso. Ou eu vou comprar, entendeu? Porque a pessoa ganha. A gente sabe da divisão de renda do Brasil, como que é a problemática. Fiquei horrorizada de saber que é um percentual muito pequeno que ganha 10 mil. Sim, sim, pouquíssimas pessoas. Então, assim, quando você oferece, eu tenho um método que em uma semana, e eu não estou falando só dos cartões e várias coisas, Para né? tudo, Para marketing, tudo, a para pessoa tudo. chega e fala, você vai ganhar dinheiro, você vai virar Você vai, infoprodutor. você vai ganhar isso, entendeu? 6 em 7. Gastou 7 para fazer o 6 em 7. Então, assim, existem profissionais muito bons, existem, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que o mercado vende hoje. Não existe atalho, entendeu? Não existe fórmula mágica, um hack mágico, né? Olha, só eu sei, né? Não existe. E então, assim, quando a pessoa vem me procurar, a primeira coisa que eu já falo, você não vai ficar milionário com esse mercado. O cara, porque, mas eu vi um cara que falou que ficou milionário com milhas. Assim, ele ficou milionário vendendo curso de milhas para as pessoas e não com milhas, entendeu? Porque você vai aprender a ganhar dinheiro, E aí você eu vai acho aprender a também que tem que viajar. tomar um cuidado com o lifestyle que as pessoas posicionam. Eu tive uma cliente que aconteceu algo que eu fiquei horrorizada. Eu passei, né? Eu não trouxe isso aqui no início, mas eu passei por uma transição de imagem que foi importante porque você comunica querendo ou não. E aí eu comunicava, eu nunca deixei de fazer negócios por isso, mas depois que eu alinhei a imagem com o que eu queria comunicar, eu consegui fazer negócios mais fácil. Então, se você tem estratégia para conseguir penetrar mais fácil no mercado, eu acho sensacional. E aí eu tenho uma cliente que ela fez uma consultoria de imagem com uma consultora de São Paulo. Ela foi para São Paulo no primeiro dia, ela gastou R$ 5.000 total para ir em restaurantes caros, cafeterias caras, restaurantes à noite caros, porque a consultora disse que é legal ela se posicionar, que ela está consumindo um restaurante muito caro, que isso era chique e tudo mais.
Então eu falo, por que eu trouxe isso? Pra tomar cuidado, porque muita gente posiciona no digital como uma vida incrível, que tá com um carrão ali, que tá com cartão black, que tá viajando, que tá na sala, não sei o quê. Será que essa pessoa tá com a vida financeira tão saudável a ponto disso? Ou ela tá indo nesses locais para poder vender essa imagem? Sim, sim. Porque eu acho que é muito isso, quando a pessoa posiciona, fiquei milionário. Será que ficou milionário mesmo? Ou ele tá vendendo para você a ideia de que ele ficou milionário? Sim, sim. Porque com o curso dele, é possível que ele fique milionário. Mas eu vejo muita gente posicionando uma coisa. Porque às vezes a pessoa está vendendo alguma coisa ali que ela não é. Ela criou um personagem Exato. e muita gente compra. Compra. Acredita. Até entender depois que fez bem ou não fez, comprou. Sim. Esse foi mais uma riqueza. Josiana, nós estamos caminhando para o nosso... Deixa eu falar aqui até amanhã. Finalmente. Não, mas que alegria, né? Que riqueza é poder conhecer um pouco mais da sua história, pegar todos esses ensinamentos aí, até mesmo porque muitas pessoas que assistem, às vezes estão com essa ideia de querem criar alguma coisa, querem criar uma identidade no digital, um mundo que às vezes é tão diferente para elas, né? Não sabe por onde começar. Não sabe por onde começar. Então, assim, a ideia do podcast é sempre trazer um profissional mesmo que, com o seu conhecimento, com a sua expertise, pode trazer dicas, orientações, a própria história, né? A própria história já é um ensinamento. Eu achei legal compartilhar, porque muitos profissionais que me seguem hoje, sejam eles de marketing ou não, eles acham, quando eles me veem subindo em alguns palcos, igual ano passado eu tive felicidade de palestrar com o Rick Chester, com o Caco Barcelos, foi muito legal para a carreira, sabe? Mas eu não cheguei agora. Eu tô vindo de uma jornada de acertos, de erros, de uma bagagem para poder chegar e as pessoas verem. Então, às vezes a pessoa vê a gente posicionado e acha que aquilo ali aconteceu rápido. Não tem uma jornada. Eu acho que o primeiro passo para quem quer ir para o digital é entender que você vai passar por uma jornada. E aceitar passar pela jornada. Sim, é uma jornada. Não, é uma jornada. Não dá para você... Não tem como pular etapas. Pular etapa, né? Não. Você passa no portal, não. É uma jornada. Infelizmente não. Se tiver jeito, eu queria vender esse portal e ficar milionária, né? Se tivesse esse método, né? Eu acho que eu gostaria de falar a riqueza de passar por um portal e ficar digital ali. Não tem jeito. Não, mas aqui, muito obrigado, tá? Obrigada. Muito obrigada por compartilhar tantos conhecimentos aqui no podcast, também no trabalho que você desenvolve. Você pode ter certeza que você muda a vida de muitas pessoas, de muitos negócios, né? Porque legal, você ajuda também a tirar uma riqueza que estava escondida ali. Sim. E a mostrar isso. Obrigado. Muitas vezes é simples. Né? Obrigada eu. Espero encontrar com você em outros podcasts. Parabéns pela iniciativa, achei fantástico. E fiquei muito feliz de estar aqui sentada nesse podcast, aqui trazendo um pouquinho de conhecimento. Foi uma honra. Que ótimo. Obrigado, Josiana. Obrigada eu. E aí, gostou da nossa conversa, né? Conversa rica, repleta de alegria, repleta de ensinamento. Se você gostou desse podcast, comenta aqui embaixo e eu te convido também a enviar para outras pessoas. Eu tenho certeza que ele pode ajudar muita gente que está querendo construir uma imagem na internet, que está querendo começar uma profissão, ou às vezes levar o seu negócio para a internet, mas não sabe como. Eu convido você também a, se ainda você não fez isso, a se inscrever aqui no canal do A Riqueza Escondida, acompanhar os nossos vídeos. O nosso objetivo é sempre trazer vídeos que possam ajudar você a tomar melhores decisões. Convido também a conhecer lá o nosso perfil lá no Instagram, @ariquezaescondida. Eu fico por aqui e eu espero você no nosso próximo episódio da nossa primeira temporada do podcast. Um grande abraço para você e uma excelente semana.